América de Natal e Corinthians, hein? Corinthians pegou o América de Natal. Primeiro jogo em Natal. O Corinthians decide na Neoquímica Arena. Brusque e Atlético Paranaense. E o Atlético Mineiro pegou o Sport. Os jogos serão no início de maio, primeira semana de maio, e os jogos da volta mais ou menos lá para 22 de maio. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Como preparar uma deliciosa refeição italiana digna de um chefe em sua casa? Conheça a rotisseria do Famiglia Gianni. Deliciosas massas artesanais com molhos e antepastos à pronta entrega, para que você prepare um almoço ou jantar mais que especial. Conheça nosso cardápio completo. Ligue 19 3294 2087 3294 2087 @Famiglia Gianni. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família, inspirando bons momentos sempre. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Leandro Boles. Muito bem, estamos encerrando o Esporte em Debate de hoje. Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. Na sequência tem Ulisses Costa, Juventude Corinthians. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada Os elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Um abraço, boa noite a você, torcedor ouvinte no Brasil. Futebol da Bandeirantes em campo. E eu quero já você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola vai rolar. Campeonato Brasileiro, segunda rodada, onde o time do Corinthians entra em campo jogando no Sul, diante da equipe do Juventude. Estádio Alfredo Jaconi. A bola vai rolar, você vai se ligar do microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Eu quero você comigo, torcedor ouvinte do Brasil. Jogão de bola pra você. Timão em campo diante do Juventude. A Bandeirantes traz esse jogo pra você. O destaque primeiro do Juventude, mandando do jogo da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, conosco na transmissão. Alô, Pedro Oliveira, um abraço pra você. Destaque pra mim, o time do Juventude. Boa noite. Alô, Ulisses, boa noite pra você e pra todo mundo ligado no futebol da Bandeirantes. A equipe do técnico Roger Machado busca a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e volta a enfrentar o Corinthians, onde tem uma supremacia, jogando no estádio Alfredo Jaconi. São cinco vitórias do Juventude, 3 empates e 3 vitórias do Corinthians, jogando aqui no Jaconi. E o Timão, como é que vem pro jogo, Pedro? O Timão que também busca a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro depois de ter ficado apenas no empate contra o Galo na primeira rodada. Hoje, Antônio Oliveira não vai comandar a equipe. Ele que foi expulso contra o Galo, Bruno Lazzaroni tem a missão de estar na beira do campo pelo Timão. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians para você, torcedor ouvinte do Brasil. Mais uma do Juventude, diz aí, alô, Pedro Oliveira. O Juventude, Ulisses, que vai ter o velhinho, vovô, o veterano Nenê no comando de ataque. O camisa 10, que tem 42 anos, vai completar 43 no próximo mês de junho. Nenê vai ser titular do time de Roger Machado. Ele que foi muito importante no acesso do Juventude para a Série A em 2023. Futebol da Bandeirantes, para falar mais do Timão na Bandeirantes, Pedro Oliveira. O Timão, Ulisses, que tem novidade no meio-campo. A equipe do técnico Bruno Lazzaroni não conta nem com Maicon, nem com Fausto Vera na posição de volante. Ranielli é o único homem da função. Mais à frente, Igor Coronado faz a sua estreia no time titular do Timão.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho, Corinthians e Juventude. Juventude e Corinthians para você um pouco mais tarde. O Flamengo pega o time do São Paulo no Maracanã. Rogério Assis, Alexandre Prétio, Paulo do Vale, Pedro Ramiro no Timaço. Bandeirantes para você. Corinthians em campo diante do time do Juventude. Timão em busca na segunda rodada da primeira vitória dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol. O microfone da Bandeirantes vem para destacar mais o Juventude. Mais o time de Caxias do Sul, Pedro. A equipe de Caxias do Sul, que foi finalista do Campeonato Gaúcho nesta temporada, perdeu para o Grêmio na Arena, de virada por 3-1. Aliás, Roger Machado, que é tratado aqui em Caxias do Sul como a grande ascensão deste time do Juventude. Pelo lado negativo, Gilberto é desfalque, aquele mesmo, ex-Bahia, ex-Internacional. Gilberto é desfalque por conta de uma lesão muscular. E o timão mais do Corinthians para a fiel torcida corintiana que vai curtir o jogo na Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, como o José Almeida, ligado no futebol Bandeirantes. Nelson Fernandes, obrigado pelo carinho da sintonia. Mariceu Oliveira, obrigado pela audiência. Paulo Roberto Zago, curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Alô, Bruna Ferreira, Cícero Peixoto, forte abraço. Maria Inês Teixeira, ligadas no futebol da Bandeirantes. É Maria Inês Taveira, obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor ouvinte no Brasil. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mais uma do Juventude. O Juventude, que tem a folha mais baixa da Série A em 2024, apenas 2 milhões. Esta é a folha do Juventude, comparando com a do Timão. O Timão tem uma folha de 20 milhões de reais, o Juventude apenas 2. Mais do Timão na Bandeirantes, diz aí, Pedro. O Timão, que enfrenta hoje o Juventude, onde terá Igor Coronado como titular pela primeira vez. Ele chegou há 2 meses, mas no meio disso tudo teve falta de ritmo porque veio do futebol saudita, teve férias, teve uma lesão na coxa direita que o tirou dos gramados por mais de 1 mês, teve dengue, também ficou uma semana fora. Então hoje teremos a estreia de Igor Coronado como titular no Timão. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já. Juventude e Corinthians, Campeonato Brasileiro. Ao meu lado, o ídolo da Fiel. Um dos maiores goleiros que vestiram a camisa do Corinthians em sua história, Ronaldo Giovanelli, que defende, que fala, que critica, que aponta a hora que tem que apontar, que não tem rabo preso com ninguém, fala o que quer, liberdade total para você, Ronaldo, para falar de Corinthians e Juventude e Corinthians, Timão em busca do seu segundo jogo. Um abraço a você, Ulisses Costa, os amigos da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. A gente dá opinião, né? Simplesmente, né? A gente tenta fazer um trabalho honesto, com muito carinho, com muito amor, do que a gente passou dentro de campo e agora fora. Ah, você rabiscou aí seu papel, né? E agora fora de campo a gente tenta fazer um trabalho de que todo mundo fala, você, Ronaldo, você é torcedor, mas quem não é, né? A gente viu nessa primeira rodada que você não pode ser juiz da partida, né? Quando você tem um time de coração, você não pode ser juiz da partida, porque aí atrapalha e aí você acaba pegando geladeira. Mas vamos ao que interessa, que é o jogo, porque o jogo, o próprio treinador Antônio teve coragem de tirar ali o Fausto Vera, porque todo mundo viu que não estava funcionando e agora chegou o momento de colocar o Coronado, né? Que era o que a gente mais esperava ver ele junto com o Rodrigo Garro, e fazendo um trio ali com o Ranielli. É uma equipe que a gente percebe que não vai só defender, Ulisses. Fora de casa você tem que também fazer o adversário sentir a sua pressão. Mas o time também do Roger Machado não é tonto não. Ele colocou aí o Nenê para também tentar fazer essa bola ter muita qualidade para sair da defesa ou para sair de uma situação onde o Corinthians vai fazer uma forte marcação, que a gente pensa assim, porque para você ter uma equipe que você use muito o contra-ataque, você vai ter que saber marcar. E o Corinthians sabendo marcar, o próprio time adversário, no caso com o Nenê, que tem uma qualidade enorme, tem uma certa idade também, mas você não pode jogar tudo fora, né? O que foi feito na carreira desse menino. E tem que ter muita atenção. Então hoje o Corinthians tem que voltar a pensar numa vitória fora de casa, porque deixou a desejar dentro de casa. O empate no começo do campeonato não foi uma coisa tão ruim, mas também não foi coisa boa, porque o Corinthians poderia ter vencido o Galo, porque o Galo estava com um jogador a menos, Ulisses. Futebol da Bandeirantes para você, o destaque do jornalismo Bandeirantes. Boa noite, Luiz Henrique Lou. Oi, Ulisses, boa noite para você e boa noite para todos. O laudo preliminar do IML aponta que o morto levado numa cadeira de rodas para sacar empréstimo no Rio de Janeiro teve morte por falência cardíaca e broncoaspiração.
No entanto, o exame não conclui se Paulo Roberto Braga morreu antes ou ao chegar na agência bancária. A principal suspeita é que o idoso tenha morrido pelo menos 2 horas antes de chegar ao local. Um novo exame vai definir se houve intoxicação. Érica Souza Vieira Nunes está presa por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. Mas que coisa, hein, cara? Aonde chegamos, né? É o fim da humanidade, né, velho? Porque uma vagabunda dessa, uma sem vergonha, sem qualidade nenhuma, levar um morto pra fazer um empréstimo. Tudo bem que pelos juros que os caras cobram aí nos bancos, né? Até a gente não é a favor de coisa errada, né? E o Duílio que levou o Luan, assinou o contrato com o Luan aí no Corinthians. Você não fala nada. Meu pai do céu, deixa pra lá, ué. Hein? Como é que é? De novo. O Duílio levou o Luan pra assinar. Você não falou nada. Você não ficou tão indignado. Eu fiquei indignado, mas você não ficou. Por que você não ficou? É o futebol da Bandeirantes pra você. Corinthians e Juventude, Juventude e Corinthians. As coisas que eu tenho que aguentar na minha vida com o Ronaldo Giovanelli, velho. Já não chega na hora do almoço, seu cavalo. O São Paulino estão falando aqui e do Rames. Você não vai falar? Não, não vou falar do Rames. Porque o Rames também, quem fez ele assinar foi o Casares. Levou ele lá, deitadinho. E não sei como ele assinou também. Pegou na mãozinha? Foi, pegou na mão dele. Pra assinar. Aí ele tá com a mão fraca. É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar daqui a pouquinho pra você. A bola rola pra você. Tem jogão de bola. QG Bandeirantes de Esportes, Pedro Ramiro. Boa noite, Ramiro. Tudo bem, Ulisses? Ótima noite pra você, ótima noite pra quem tá ligado na Rádio Bandeirantes. Quarta-feira de muito futebol no Brasil e no mundo, começando pela segunda rodada, que hoje tem neste momento bola rolando aos 42 minutos do primeiro tempo. O Bragantino está vencendo o Vasco da Gama por 1-0. La Quintana marcou aos 7 minutos do primeiro tempo. O Grêmio também está vencendo o Atlético Paranaense. Aos 19 minutos, Cristaldo fez 1-0 para o tricolor gaúcho. Às 8 horas da noite, 4 partidas que acontecem. Fortaleza e Cruzeiro, Palmeiras Internacional, que daqui a pouco o Bruno Milhozzi vai atualizar, Atlético Mineiro e Criciúma, além de Juventude e Corinthians. Às 9h30 da noite, tem Flamengo e São Paulo também, jogo válido no estádio do Maracanã. Amanhã tem Botafogo e Atlético Goianiense. Lembrando que hoje, mais cedo, o Real Madrid bateu o Manchester City nos pênaltis e vai pegar o Bayern de Munique, que eliminou o Arsenal. Portanto, já temos um confronto definido, os 2 confrontos, aliás, definidos nas semifinais da Liga dos Campeões. A outra chave tem o duelo entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. A final vai ser em 1º de junho, em Londres, Ulisses Costa. No futebol da Bandeirantes, do microfone de maior tradição, Torrate Esportivo Brasileiro. Corinthians e Juventude, Juventude. Corinthians joga em Caxias do Sul. Lembrando que outro jogo importante acontece nessa noite na Arena Barueri, com um gramado bonito, iluminação nova. E eu vou falar, as placas de LED, velho. Ó, eu vou falar, tia Leila investindo lá na Arena Barueri, uma placa de LED bonita. Ê, Sérgio Gomes, hein? O destaque de Palmeiras Internacional, uma passadinha na Arena Barueri. Alô, Bruno Milhozzi, um abraço pra você, boa noite. Fala, Ulisses, boa noite pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. É isso aí, tá bonitão o estádio aqui em Barueri, com iluminação e gramado reformados, inclusive o torcedor palmeirense vai chegando agora em número razoável, aí chuto dentro de 10 a 15 mil torcedores presentes na Arena Barueri, mesmo com a chuva que caiu há pouco. O Palmeiras vai com o time titular, com o que tem de melhor Abel Ferreira pra pegar o Internacional sem grandes jogadores. Ener Valencia e Alan Patrick são desfalques para Eduardo Cudê na noite de hoje, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Corinthians e Juventude, obrigado, Milhozzi, trazendo as informações da Arena Barueri. O futebol Bandeirantes em campo. Timaço técnico da Bandeirantes na mesa de som, meu fiel escudeiro, Michelzão Lopes, o rei das pizzas do Brasil, torcedor do Timão. Gosta demais do Corinthians e Michel Lopes. No futebol da Bandeirantes tem também Beto Rebeque, Caiame Martins na central técnica, mais técnica do Rádio Esportivo Brasileiro. No Twitter, Alexandre Marques Digital, Marcela Souza e Bruno Pozóvio. O futebol da Bandeirantes traz já pra você Corinthians e Juventude e todas as informações de Palmeiras Internacional. Mais tarde tem Flamengo e São Paulo no Maracanã. Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Paulo do Vale e Pedro Ramiro. É o futebol da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro. Vem que já tem Juventude. Tem Corinthians pra você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Se você é agricultor ou possui um sítio, não perca essa oportunidade. Garanta agora sua motosserra Steel com até 15% de desconto e realize suas tarefas com uma ferramenta robusta e de alta performance. Desconto válido para as motosserras MS 170, MS 180 e MS 210. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Acesse loja.steel.com.br e compre online. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A Fiel está engasgada com um adversário, mas agora o Timão terá a chance de afundar os argentinos na Sul-Americana. Eles têm raça? A gente tem mais. Eles estão em casa? O mundo é a casa do corintiano. Eles são júniors e Angel Romero é pai. Ou pode chamá-lo de Rei-Mero! Argentinos Júniors e Corinthians, terça, 9h30 da noite, ao vivo no Star Plus, com transmissão ESPN. Vem que tem Sul-Americana. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
no futebol da Bandeirantes. Para você, a Bandeirantes vem para escalar os times. Escalando na Bandeirantes o Juventude. Pedro Oliveira manda pro ar. Nossas almas em festa saudam. O Juventude no papel do técnico Roger Machado, com o goleiro camisa 1 Gabriel. Na direita o camisa 2 João Lucas. A dupla de zaga tem o 4 Danilo Boza e o 3 Zé Marcos. Na esquerda o Santos Gabriel Inocêncio, camisa 1 dúzia 12. No meio campo 95 Kaique, 16 para Jadson. Mais à frente 20 para Jean Carlos, 10 para o veterano Nenê. No ataque 21 Lucas Barbosa e o 7 é o Eric Farias. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Tem Juventude, tem Corinthians, o banco do Juventude. O banco do Juventude conta com o goleiro Matheus Klaus, camisa 77, o volante 8, Thiago Conte, aquele mesmo ex-Água Santa. O 11 é Marcelinho, atacante Santos, mas também tem o 22, lateral direito João Vitor, o 29, atacante Juan, o zagueiro Rodrigo San, 34, o também zagueiro de 19 anos, 36 da Rocha, o atacante Rildo com a 37, o zagueiro 43 Lucas Freitas, o Mandaca ex-Corinthians, meio campista com a 44, o Eric Popó, atacante 45 e o Cleiton lateral direito com a camisa 75. É o futebol da Bandeirantes que vem para escalar o todo poderoso Timão. Manda pro ar o Corinthians, não vai chorar, hein, Pedro Oliveira, de emoção. Salve o Corinthians. O campeão dos campeões, escalado por Bruno Lazzaroni. Hoje Antônio Oliveira não estará na beira do campo, é tudo com Bruno Lazzaroni. A torcida do Corinthians canta no Alfredo Jaconi, ao som do hino do Timão, com o goleiro Cássio Capitão, camisa 12. Na direita Fagner com a 23. Os dois zagueiros são Félix Torres com a 3 e 13 Gustavo Henrique. Na esquerda o Hugo com a 46, o meio-campo tem novidade. Ranielli é o camisa 14. Ao seu lado, Igor Coronado com a 77. 10 para Rodrigo Garro. No ataque, 36, Wesley. Romero com a 11. E Yuri Alberto, camisa 9. A torcida do Timão faz festa no Jacone, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, a torcida do Timão sempre faz festa onde estiver. A bola vai rolar já já. Corinthians e Juventude para você, o banco do Timão manda pro ar. O banco do Timão conta com o goleiro Carlos Miguel, camisa 22. Lateral direito, Mateuzinho com a 2. Fausto Vera e Maicon, 2 volantes. Vera com a 5 e Maicon com a 7. O também volante Paulinho, camisa 8. O atacante Pedro Henrique, que retorna ao Rio Grande do Sul, tem a camisa 16. Gustavo Mosquito, atacante, tem a 19. Pedro Raul, também atacante, tem a 20. Matheus Bidu, lateral, tem a 21. Kaká, né, o zagueiro, e tem a 25. Para Breno Bidon é a camisa 27. E Raul Gustavo, zagueiro, tem a 34. Este é o banco do Timão. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O microfone da Bandeirantes vem para escalar para você, torcedor ouvinte do Brasil. O microfone... deixa eu falar agora? Não, sério mesmo. É agora que vocês vão mexer no negócio aí. Que foi? Não, na moral. Vocês estão de brincadeira comigo, hein? O que aconteceu? É o futebol da Bandeirantes. Não, os caras mexendo lá na trave, não pode. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Quem apita o jogo? Vamos nessa, Pedro. Futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Corinthians e Juventude. Caiu mais um juiz. Vou dizer para você, hein? Não, agora Ulisses. é o seguinte, apitou mal. Pois não, arbitragem. Me ouve bem? Agora vamos sim, lá, é o de Bruno, novo, repita. Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, auxiliado por Bruno Bosquilha e Thiago Rosa de Oliveira. É que a arbitragem, eu fiz você repetir, porque a arbitragem do Rio de Janeiro, ultimamente, eu vou dizer um negócio pra você, hein? Tem sido um desastre. E no Nacional Brasileiro, na querida Caxias do Sul.
futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar já já. Tem Juventude, tem Corinthians na Bandeirantes. Análise, opinião. Olha só, Ronaldo, estreia como titular, já estreou entrando no decorrer do jogo, da partida do Coronado. É a grande contratação do Corinthians, né, Ulisses? A gente esperava isso, passou praticamente que 2 meses no primeiro jogo, já sentiu uma lesão, depois teve outros problemas aí, acho que foi dengue, pegou até dengue, mas a esperança toda também é de vê-lo do lado do Rodrigo Garro aí, né, do Garro, porque o Garro também necessita ter um cara que tem a mesma habilidade que ele, porque são dois praticamente que meias agressivos, vamos dizer assim, que pegam essa bola, sabem o que fazer. E o Antônio Oliveira optou por ter essa resposta rápida, né? Contra o Juventude, porque esse campeonato, cada jogo, todo mundo está dizendo que é um título que você tem que disputar. É da mesma forma que brigar com os 3 pontos. E o Corinthians já deixou 2 pontos dentro de casa, né? Que poderia ter vencido, o Galo. E agora sai para buscar esse ponto fora de casa. A ideia é essa, é um campeonato onde você em casa tem que fazer o resultado e fora você pode até brigar pelo empate. Como o Corinthians empatou o primeiro jogo, vai ter que ir pra cima. E o Ranieri vai ser esse cara que vai ajudar a zaga, ajudar o Torres, ajudar o Gustavo Henrique. Pelo menos essa formação que a gente vê ali, bem postadinho. E tendo o Romero, que não pode sair dessa equipe, porque demonstrou isso. Mostrou pro treinador que necessita estar em campo, porque ele acrescenta na velocidade, ele acrescenta no modo agressivo da equipe do Corinthians, chegar ao ataque junto com o Yuri Alberto e o Wesley, que gosta de driblar também. Então, eu acho que é uma formação que todo mundo esperava, e a saída do Fausto Vera também é aplaudida pela nação corintiana, viu, Ulisses? Pelo menos aqui, ó, no YouTube tá todo mundo falando. Ainda bem que o Fausto Vera não está no time. Alô, Benedito Laércio, ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Carlos Campos, vem comigo, fiel torcida corintiana no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado, torcedor do Brasil. Você curtindo Edson Gonçalves, mandando abraço também pro Ronaldão, pra mim, pro grande mestre Cláudio Zaidan. A bola vai rolar já já pra você. Daqui a pouquinho tem Corinthians e Juventude. É o Zaidan que faz o jogo do Palmeiras, né? Com o Rogério Assis, o jogo do São Paulo, me desculpem. Não é o Zaidan? Coitado do Rogério, é o Pretzel. Vai começar o jogo daqui a pouquinho. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Mais tarde, Flamengo e São Paulo. Rogério Assis transmite com Alexandre Pretzel, Paulo do Vale, Pedro Ramiro. Ronaldo, espera um bom jogo. Será que joga muito esse Coronado? Joga muito, e o time do Roger Guedes. Você é muito corintiano, velho. Então, vou falar do Roger Machado agora também, que é o treinador que no Campeonato Gaúchão aí deixou o Inter para trás. Atropelou o Inter, foi fazer a final com o time do Renato Gaúcho e deu muito trabalho. Então você vê que ele colocou o Nenê para tentar fortalecer e ter uma qualidade a mais nesse time dele aí. Porque tem ali o Eric Farias, que é um jogador que no Gauchão deu muito trabalho às equipes do Gauchão lá. E o Jean Carlos também. Então o time do Roger Machado, você tem que ficar esperto. Se der espaço para esse time aí, complica a vida, porque complicou a vida nesse mesmo estádio aí, complicou a vida do Inter. Guina de registro, ligado no microfone Bandeirantes, Edson Gonçalves, da minha querida Tupã. Forte abraço para você. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar, para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Galileu Nascimento também tá ligado na Bandeirantes, apita o árbitro, toca na bola, Romero, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor ouvinte do Brasil, aqui na É o microfone Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Já domina do campo de defesa, tenta descer o time do Corinthians, vem com Wesley, prende pelo setor de esquerda, campo da retaguarda, vai para o toque de bola já, a primeira falta do jogo. 25 segundos de jogo, falta em cima de Wesley, falta para o time do Corinthians bater, chegou abrindo a faca, a caixa de ferramenta, o Lucas Barbosa. Falta cobrada para o time corintiano que está jogando na sua zaga central. Domina o time do Corinthians, Félix Torres domina pelo setor de direito do campo de ataque, vem para a finta Félix. Ele lança a jogada em velocidade para o Yuri Alberto, antes ele chega o zagueiro. Ele vem para a quarta, volta até o goleiro Gabriel. Gabriel tenta ser jogando. Yuri Alberto vai para cima, abertura vem pelo setor de direito do campo de defesa, trocou aqui. A abertura vem pelo comando de ataque, tenta a finta em cima da marcação, é pegadinha. Domínio do campo de defesa, o time do Corinthians tenta descer pelo setor de esquerda, a abertura vem na sua zaga central. Recolheu pelo setor de ponto, Timão. Desceu da esquerda, cá para ataque, boa jogada, lançamento para Coronado. Ele prende o lance e solta curtinho. Recolhe com toque de bola contigo no meio de campo para Wesley. Wesley volta a jogada para Hugo. Hugo domina campo de defesa para Gustavo Henrique.
Henrique. Ele prende a jogada, tentou enfiar pelo setor de direita, se ele é bom, lance à frente. Wagner muito atacando, apertando, tenta ganhar a bola, volta para Félix. Ele toca na bola, ganha Romero, vem para subir de cabeça, tenta ganhar o lance. Vem Wagner para tirar para o time do Corinthians. Mas domina novamente o time do Juventude, tenta ser pro jogo. Coronado na marcação, bola volta para Romero, dominou no meio de campo, abriu para Garro, Garro prende para Coronado, enfiou na direita para Romero. Romero vem para finta, solta a jogada para Wagner pelo setor de direita do campo de defesa. Recomeça no campo de retaguarda com Félix que sai jogando. Eu quero você comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. A bola volta no toque de bola para ser jogando o time do Corinthians. Vem com toque de bola de Cássio. Cássio domina curtinho para Ranieri. Ele prende o lance pelo setor de esquerda, campo de defesa. Vem para finta, tentou o toque de bola, sai jogando novamente com Gustavo Henrique. Empirrou pelo setor de esquerda, domínio do campo e ataca o time Corinthians, desce com Coronado. Ele prende o lance, Garro vem pelo meio de campo. Coronado desceu, ninguém marcou, girou, tentou bater pro gol, travado. Por baixo, Zé Marcos toca na bola, Gabriel sai para pegar, Pedro. Foi a primeira boa chegada do Timão pelo lado esquerdo. O Coronado levou, ninguém marcou, chutou, a bola bateu na marcação. E aí o Gabriel conseguiu defender, mas chega pela primeira vez o Timão. A bola volta com o time do Corinthians, com o Romero, tenta ser jogando pelo meio de campo, sai jogando errado, o time do Juventude, abertura vem para Garro, tentou levantamento para Wesley, subiu o zagueiro, vem para cortar, tira dali a bola, quica, volta para Garro, Garro domina, mata no peito, tentou sair jogando, cochilou, perdeu, recupera bem a bola, sai jogando o Nenê, ele prende pelo campo de defesa para o time do Juventude, vem para a finta, balança em frente à marcação, no primeiro distribuiu pelo setor de esquerda, abriu jogada curta com Lucas Barbosa, ele prende o lance no campo de retaguarda para o time de Criciúma, que prende com Zé Marcos para Danilo Bosa, domina Bosa no campo de defesa, soltou na direita para João Lucas prendeu, vem buscar a jogada, Coutinho novamente, Recolhe, Eric Farias, ele prende o lance, volta a jogada pelo setor de esquerda do campo de defesa, domina novamente para sair jogando no campo de retaguarda a equipe do Juventude, que prende pelo setor de esquerda, campo de ataque, abertura com Gabriel Inocêncio e Santos, ele domina, prende pelo seu campo de defesa e sai jogando. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite @Estrela Bet no Instagram. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Juventude. A abertura foi feita, à frente vem na marcação, aperta, tenta Ranieri ganhar para o time do Corinthians, bola foi solta pelo setor de direita, bote errado, cruzamento na área, mergulha para cortar Coronado, ele chega, cede escanteio direita, campo de ataque para a equipe do Juventude Madeira. O Ranieri ficou na saudade, ele tentou marcar o Eric Farias driblou pra lá, pra cá, conseguiu cruzar, mas o Igor Coronado tirou, é escanteio pro Juventude e é o Eric Farias na bola. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Escanteio para o time do Juventude bater, vem para a cobrança de escanteio. Barrigudinho, Nenê para a cobrança de escanteio. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Saiu Cássio, falhou, tirou a zaga, afasta o perigo. A bola volta com o time do Juventude. Tentou cruzamento na grande área, bateu no zagueiro. Vem Wagner, tira para o Timão. Ele tenta buscar a jogada em velocidade, tenta chegar na bola. Romero aperta na marcação. Wesley vem para cima, tenta o toque de bola para ser jogando novamente o time do Juventude. Abertura na direita para João Lucas, para Nenê já prende para a direita, deu toque de letra. A bola sai em lateral para o Timão, bateu pelo setor de esquerda, campo de retaguarda. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de retaguarda para ser para o jogo e vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta o time do Corinthians. Lançamento à frente, Romero tentou o domínio, não o teve. A bola volta no campo de defesa com o Corinthians. Lateral direita, defesa para o time corintiano bater. Wagner vem para a cobrança. Sil renova a sua energia. Cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. O tempo não para. Bandeirantes marca. 5 minutos de bola rolando, 5, primeiro tempo de jogo, gira do placar do Campeonato Brasileiro, segunda rodada de 38. Continua pra você. Em Caxias do Sul, Juventude 0, Corinthians também 0, Pedro Ramiro. Ulisses, jogos que acontecem nesse momento. O Bragantino vai vencendo o Vasco por 1-0, o Grêmio bate o Atlético Paranaense por 1-0 e segue tudo igual, 0-0 em Fortaleza e Cruzeiro, Atlético e Criciúma e também no jogo entre Juventude e Corinthians. Bruno Milhozzi. Ulisses, 7 minutos jogados na Arena Barueri, Palmeiras e Internacional seguem empatando 0-0, o Verdão joga melhor. A bola volta do toque de bola, tentava descer o time do Corinthians, não consegue, sai jogando do campo de defesa, o time do Juventude, abertura na direita com o João Lucas, ele prende em si para a marcação, no primeiro drible, escapou da marcação.
Vem pro toque de bola, recolhe o Coutinho pelo setor de esquerda, aperta, Félix vem para tirar, ele tira o perigo para o time do Corinthians que está jogando no meio de campo, a abertura para Yuri Alberto, cochilou, perdeu, péssimo Yuri Alberto no lance, perde a jogada, ela volta do campo de defesa com o time do Juventude, que abre para Neni, domina pelo setor de esquerda, tenta o cruzamento da grande área, vem para subir de cabeça, toca na bola Gustavo Henrique, evita a saída pela linha de fundo, domina pro Timão e sai jogando, venha vibrar com preço baixo, a qualidade do tempo atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda. Na sua vida, tá no Tenda Brasil. A bola volta com o time corintiano que já tentava descer do campo de ataque, domínio do campo de ataque, toca errado, Garro errou o lance, volta o time do Juventude, bola batida, gol, Cássio pega a pancada do Eric Farias, sai Cássio no canto direito para fazer a defesa. E foi o primeiro chute do Juventude. O Garro errou, o Nenê conseguiu encontrar o Eric Farias já no campo de ataque. Ele chutou cruzado, Cássio defendeu. Primeiro chute a gol, 0-0 no Jacone. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, com Rádio Liberdade de Aracaju, Rádio Difusora de Teresina, Rádio Folha de Boa Vista, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Aranguá 1290, Rádio Itaberá, obrigado Estúdio 92 FM de Cascavel, Rádio Super Condade Chapecó, Rádio Eldorado de Criciúma, com Rádio Guarujá de Florianópolis, Rádio RCI de Foz do Iguaçu, Rádio Difusora de Imbitubá. A bola volta com o time do Corinthians, a abertura vem para a esquerda, que é para ataque para Wesley, domina linha lateral da grande área, ele vai pra finta, balança, cortou, ergueu a cabeça, vai pro cruzado, rolou jogada boa pro Coronado, bateu pro gol, longe do gol, bate mal demais na bola, tiro de meta pra equipe do Juventude bater. E o lançamento foi bom do Coronado pelo lado esquerdo, ele encontrou o Wesley não conseguiu cruzar e devolveu pro Coronado, só que na hora de chutar, chutou muito embaixo da bola, foi por cima do gol de Gabriel, 0-0 no Jacone. É o futebol da Bandeirantes, 0-0 é o placar do jogo. Conosco, Rádio Difusora de Itajaí, Rádio Cidade de Londrina, alô querida Londrina, Rádio Clube de Ponta Grossa, Ponta Grossense, Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, Rádio São Francisco, Rádio Patriarca de Cacilândia, com Difusora Mato Grossense, Rádio RCR de Costa Rica, Mato Grosso do Sul, com Rádio 820 AM de Goiânia, Rádio Guaíva da FM do Mato Grosso do Sul, Rádio Sorriso do Mato Grosso, Rádio Bandeirantes de São Paulo, Rádio Barra de Boa Bonita e Rádio Diário Independente de Barretos. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário para ser jogando o time do Juventude. Abertura do campo de defesa para ser para o jogo. QG Bandeirantes e Esporte está chamando, pois não, Ramiro. Ulisses em Porto Alegre, Soteldo faz 2 para o Grêmio, 0 para o Atlético Paranaense nesse momento, aos 7 minutos do segundo tempo. Vai lamber sabão, Capelanes. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é para Flu. A bola volta com o Garro, domina para o time do Corinthians depois do toque de Félix. Pode soltar na esquerda, abre a jogada contigo novamente com o Gustavo Henrique. Ele prende no toque de bola para Wesley. Wesley domina. Hugo já passou pelo setor de esquerda, vem Coronado. A bola volta para Garro. Garro domina novamente no campo de retaguarda. Sai jogando contigo no campo de defesa. Domina o time do Corinthians. Sai tocando bola no campo de retaguarda. Félix Torres domina pela direita, abre a jogada. Bom lance para Fagner na direita. Cruzou, levantou. Yuri Alberto bateu na rede pro lado de fora. A bola dá na bochecha. Dá na bochecha esquerda da rede. Vai pro lado de fora. Linha de fundo. Tiro de meta pro Juventude. Que medida de bola do Fagner. Quase o Timão abre o placar do jogo aí. Ela lambeu a bochecha da rede na esquerda. Pro lado de fora. Quase o Corinthians abre o marcador aqui no Jacone. Um cruzamento rasteiro pelo lado direito do Fagner. Encontrou na entrada da área o Yuri Alberto. Conseguiu chutar de primeira. A bola bateu na rede, mas pelo lado de fora. Quase o Corinthians abre o marcador. 0-0 no Jacone. Ronaldo Giovanelli, 0-0. Que lance, hein, Ronaldo? E o Corinthians diferente jogando fora de casa, pressionando a saída de bola do time do Juventude. Olha lá. Ganhou, Yuri dominou pro Corinthians, desceu na direita, tentou cruzar pro Romero, tirou. Zé Marcos põe pra linha de fundo, escanteia o Timão na direita. Mais uma boa chegada do Timão, dessa vez Yuri Alberto quem roubou a bola. Se ele tivesse conseguido encontrar no seu lado esquerdo o Ângelo Romero, era gol, mas não conseguiu. Zé Marcos tirou escanteio pro Timão, Igor Coronado na bola. Escanteio para o Timão bater pelo setor de direito do campo de ataque. Escanteio para o Corinthians cobrar. Você ligado no microfone Bandeirantes. Coronado vem para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Vem Coronado para bater escanteio para o time do Corinthians pelo setor de direito do campo de ataque. Partiu perto da direita da bola. Bateu. Levantou na boca do gol. Toque de cabeça. Vai para fora do Romero. A bola vai em cima da linha do gol e não entra, vai pra fora. O Timão perde outro gol feito, inacreditável.
Mais uma vez, quase que o Timão abre o marcador. Um escanteio muito bem cobrado no primeiro pau por Igor Coronado. O Angel Romero deu uma casquinha na bola. O Gabriel já estava vendido. Quase gol do Timão, a bola foi para fora. 0-0 no Jacone. Romero toca de cabeça, quase faz o gol do Timão. A bola volta no toque de bola, tenta ser o jogador do domínio pelo campo de ataque. Vai tentar o toque de bola fácil, isso é verdade. Domínio do equipe de defesa, tenta ser Gabriel Inocêncio. O passe de bola sai errado, só dá Timão. Abertura na direita para Garro. Garro tentou chegar da bola perto da marcação, ganhou no corpo. Levou para a linha de fundo, cruzou, levantou, colocou nas mãos do goleiro. No alto, Gabriel sai do gol para fazer a firme boa defesa. Erra novamente, a bola volta para Wesley. Dominou para o Timão, não acreditou no lance, perdeu. O Corinthians marca a pressão, recupera a bola toda hora, domina no campo de ataque o time corintiano. A abertura vem com Coronado, Coronado prende, não ergue a cabeça, Yuri Alberto pede, Wesley está aberto na esquerda, ele domina, lançamento muito bom, na cabeça vem na direita para tirar dali Danilo Bosa. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com qualidade Steel Brasil. Aperta, tenta descer o time do Juventude para ser o jogador do campo de defesa, para ser do jogo do campo de retaguarda. Lançamento foi feito à frente, vem Félix, corta, tiro, perigo. O tempo não para, Bandeirantes marca. 12 minutos de bola rolando, 12 minutos de bola rolando. O primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro, segunda rodada de 38. Continua para você no Alfredo Jacone. Corinthians 0-0, Juventude 0-0, Corinthians. Alô, Arena Barueri, Milhose. Ulisses, 0-0 aos 14 minutos da primeira etapa. Palmeiras está empatando com o Internacional. E aí, Pedro Ramiro? Dos jogos que começaram às 8 horas da noite, Fortaleza 0, Cruzeiro também 0, Atlético Mineiro segue empatando por tudo igual, 0-0 contra o Criciúma. É o futebol da Bandeirantes. Wesley, Romeu, Mateu, Bruna, rapaziada dos Sete Mares ligados no microfone Bandeirantes. O Altair tá lá em Bauru vibrando com o Noroeste. Forte abraço para você, grande Sabiá. Forte abraço. Pô, fazendo churrasco na quarta-feira à noite, Sabiá. Tá certo, tem que comer, não tem o que fazer não, churrasco. Alô, Giba! Toda a rapaziada do Dalmo curtindo o sonsaço, o Bandeirantes, o Arthur também na torcida. Meu irmão, meu amigo, Argel do Varanda, grande Argel, forte abraço pra você, obrigado pelo carinho da sintonia. Mandar um abraço pro Lorenzo, sobrinho da Gi. Obrigado, Zé San Juliano, torcedor do Timão também. Domínio do campo de defesa para ser o jogador recorde do campo de retaguarda, vem pro toque para o time do Corinthians, a abertura foi feita à frente. Eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vem, torcedor brasileiro, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque, João Lucas domina, ele puxa a perna de setor de esquerda, tenta a finta, tenta o toque de bola, Romero vai para tocar da bola, já domina do campo intermediário, vem para ganhar o time do Corinthians, ganha com Garro, Garro prende a jogada, solta atrás do campo de defesa para Coronado, Coronado abre para Garro, deu para Coronado, ele vem para finta, tenta o toque de bola, afasta o zagueiro, Coronado fica caído, o árbitro manda seguir a bola, volta no toque de bola, tenta o toque contigo na esquerda, a abertura vem para o comando para Nenê, Nenê domina, balança em frente à marcação, vai para o toque de bola, o time do Juventude, já tentou descer, entrada na grande área, domina o time do Juventude, bola batida pro gol, fraca, vai embora. Mas teve o desvio, hein? Teve o desvio no Coronado, no meio do caminho, escanteio pela direita, campo de ataque para a equipe do Juventude Batera. Era o Lucas Barbosa, atacante do Juventude, que conseguiu chutar, chutou colocado de perna esquerda, mas a bola desviou no Coronado, no meio do caminho, saiu no canto esquerdo do goleiro Cássio. Jean Carlos na bola e escanteio pro Ju. Conosco, Clube FM de Botucatu, Rádio Bandeirantes Campinas, Timaço do Batista, Rádio Cidade Capivari, Difusora de Fernandópolis, Super Difusora Itapetininga, Rádio Piratininga de Jaú, Rádio Cultura de Leme, escanteio para o time do Juventude, bater pelo setor de direito do campo de ataque, vem levantamento dentro da grande área, placar do jogo, repito para você, placar de 0-0, levantamento do gol, toque de cabeça, vem para tirar dali Félix, a bola vai sair em linha de lado para a equipe do Juventude, bater no campo de defesa, conosco, Rádio Cultura de Pederneiras, Rádio Difusora de Piracicaba, Rádio Comercial da minha querida e linda Presidente Prudente, Rádio Cultura de Rio Claro, BAM de Vale, FM do Vale do Paraíba, Rádio Notícia de Tatuí, Rádio FM de Uberaba, Rádio Clube de Vargem Grande do Sul, com Rádio Cidade de Votuporanga, a casa do Carlão Pinhataro, ligados no microfone Bandeirantes. Só dá
Bandeirantes do Brasil inteiro, torcedor brasileiro. E do time do Corinthians sai jogando no campo de defesa. Eu quero você comigo. Vem, torcedor do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lançamento vem à frente. O Yuri Alberto tentou brigar para ganhar, não conseguiu. A bola volta, campo de ataque, tenta descer novamente. O time do Juventude não consegue. A bola volta para Garro. Ele prende o lance e deu pro toque de bola de Fagner. Fagner domina para Félix. Sai jogando o timão do seu campo de defesa. Peças para o carro, moto ou caminhão. É Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. E tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. Eu quero você comigo como Cris Cardoso, ligado no futebol Bandeirantes em Serraria e Diadema. A bola volta no campo de ataque, recolhe no campo de defesa, tenta ser jogando, domina novamente o time do Corinthians, vem pro toque de bola pelo seu campo de defesa para sair pro jogo. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 16:30 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. E vem o Wesley, meteu a bola para entre as pernas do marcador, inverteu na direita do campo de ataque para Fagner, linda a bola de Wesley, dominou o bico da área, cruzou no boca do gol, levantou, tentou, coronado, de cabeça tirou, a bola volta para Garro de calcanhar, abre para Wesley, tenta o toque de bola, briga, Garro, bate no barrate, a bola bate, explode nele, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta, Coronado, toca por último para a equipe do Juventude bater, tiro de meta para o Juventude bater, 17 jogados, primeiro tempo, Juventude, Corinthians 0-0 em Caxias, na Bandeirantes, quem fala é você, alô, Arena Barueri, Milhose. Ulisses, 18 minutos jogados da primeira etapa, o jogo tá frio. Palmeiras 0, Internacional também 0. Dário Gomes ligado na Bandeirantes, diz aí Pedro Ramiro. 19 minutos do primeiro tempo, o Atlético Mineiro segue empatando 0-0 com o Criciúma. Aos 10 da segunda etapa, o Bragantino está vencendo o Vasco da Gama por 1-0. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ronaldo Giovanelli, Timão joga bem, hein, Ronaldo, mas não chega ao gol. Agora o Juventude chegando. Vai chegar em lugar nenhum. Boa, não. O Corinthians joga muito bem fora de casa. É uma postura que a gente esperava já há um bom tempo desse time do Corinthians, que era ser mais agressivo, né? Para você não deixar o time adversário te pressionar no começo do jogo. E o Corinthians conseguiu isso, conseguiu 2 finalizações. Bem na partida tá o Garro e também o Coronado, que eles estão fazendo uma dupla aí que consegue envolver a equipe do Juventude, onde o Corinthians no primeiro tempo, nesses 18 minutos, consegue ter uma postura diferente do que foi o ano passado. Ainda bem, né? Porque o torcedor já não aguentava mais. Você pressionar fora de casa já é um grande feito pro time do Corinthians, que não conseguia fazer isso no passado. João Passarelli em Portugal, ligado no microfone Bandeirantes em Braga. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. A bola já volta, tenta o toque de bola contigo novamente no campo de retaguarda. Pênalti! O torcedor 20 do Brasil e vem do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians. Está parado o jogo, pois não! Pênalti para a equipe do Internacional. Falta em Wesley dentro da área. O Inter vai ter pênalti na Arena Barueri. Como é que foi o lance? Falta em cima do Wesley, na entrada da área, corta pra dentro e recebe a falta, me parecia o Murilo em cima dele, cai próximo da linha, pênalti marcado. Muito bem, Gomes faz pênalti pro Internacional em cima de Wesley na Arena Barueri. Chega atrasado na bola, faz alavanca e o pênalti. O time do Internacional tem pênalti antes do time do Palmeiras. Já o Bruno Milhose, assim que foi bater o pênalti, chama a gente aqui, Bruninho. A bola volta com o time do Corinthians, domínio do campo de ataque, tenta o Romero. Ele abre a jogada para Fagner, que chega tarde no lance. Ela vai embora para a linha de lado lateral para a equipe do Juventude bater pela esquerda, campo de defesa. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Star Plus. Assine já e saúde o seu grito de gol. A bola volta do toque de bola para ser jogando o time do Corinthians. Abre o vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta o domínio do comando de ataque. Toma falta. Tá parado o jogo. Yuri Alberto tá caindo. Falta em cima do Corinthians e o Roger Machado ficou na bronca com a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo. Ele teve que acalmar o Roger. É falta pro Corinthians no lado direito do campo de ataque. Vai bater. Wagner na bola. Pois não, Bruno. Rafael Borré, camisa 19, se posiciona, parte com a perna direita, finaliza pra fora. Ele chuta por cima do gol, desperdiça o colombiano, segue 0-0 em Barueri. Ih, outro Robert, vamos mandar ele embora. Vai mandar embora, mais um que vai embora do Inter, meu Deus. Que coisa impressionante, hein? Como é que é, Ronaldo Giovanelli? O que aconteceu, Ronaldo? Vão mandar o menino embora. Menino de vó vai beijar a vovó. Errou pênalti no Inter, vai embora. Que coisa, ó o Ronaldo como é fofoqueiro. A bola volta do toque de bola, não vai mandar voltar não?
Teve essa análise, mas já vai se posicionando ali o Everton. Só para confirmar, o Robert Renan voltou só hoje, tá relacionado pro duelo. Então, realmente, talvez o Borré pegue um tempinho longe do Internacional. Chutou muito longe, pênalti perdido, 0-0. É o futebol da Bandeirantes, torcedora brasileira. Domínio do campo de defesa para sair para o jogo. Você ligado na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21 minutos de bola rolando, 21 minutos de bola rolando para você conferir. É a etapa primeira de jogo, primeiro tempo girando o placar do brasileiro. Você confere. Corinthians e Juventude, Juventude 0. Corinthians também 0 em Caxias. Coronado lança a jogada, abriu do comando de ataque, soltou boa bola para Garro. Garro prendeu para Wesley. No mano a mano, vai para finta, cortou. O primeiro cortou, o segundo deu para Romero. Romero faz o giro do meio de campo, volta para Garro. Garro tem Coronado aberto pelo setor de esquerda. Enfiou para Coronado. Ele prende para o time do Corinthians, deu para Wesley. Wesley prende para o setor de esquerda do campo de ataque. Já vai para finta para Coronado. Wesley partiu, bola solta para ele, linha de fundo, cruzou para trás. Tira o zagueiro. Danilo, Bosa põe pra fora, escanteio esquerdo, ataque pro Timão bater. Danilo Bosa agora salvou o Juventude, porque era uma grande jogada pelo lado esquerdo. O Wesley teve a combinação com o Garro e na hora de cruzar de novo para trás, o Danilo Bosa tirou. É escanteio pro Timão, Fagner e Garro na bola. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, escanteio para o time do Corinthians bater. Vem Fagner para a cobrança de escanteio. Coronado também. Vem Garro para bater escanteio para o time do Corinthians. Passa Fagner. Cobrança de escanteio. Vem na direita, levantamento à frente. Vai bater de primeira. Coronado pega a mão na bola. Isolou, tiro de meta para a equipe do Juventude bater. A ideia foi boa, a execução nem tanto. Um cruzamento do Garro no escanteio no lado esquerdo. Ele encontrou o Coronado no lado direito, depois da área. E aí ele chutou de primeira, pegou embaixo da bola. Foi lá em cima do Gabriel. Lazzaroni deu papo. Ele quer bolas enfiadas atrás dos zagueiros do Juventude. É o futebol da Bandeirantes para você. Todo dia, dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite, pois não, Ramiro. Do Castelão, o time do Fortaleza faz 1-0 com o Hércules contra o Cruzeiro. E há pouco, o Verratti empatou na partida entre Bragantino e Vasco da Gama. Tudo igual, 1-1. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. A bola volta com o time do Corinthians, tenta descer com toque de bola contigo no setor intermediário. O lançamento vem à frente do toque de bola, aperta na marcação, vem para ganhar o Corinthians. Do meio do campo de ataque, o lançamento sai completamente equivocado. Do meio do campo, Kaique tem Jadson. Ele domina pelo campo da retaguarda para o time do Juventude. Vai para finta em cima da marcação. No primeiro prendeu na esquerda com Gabriel Inocêncio. Gabriel Inocêncio prende o lance, a bola quica no setor intermediário. Aperta o time do Corinthians, vem Yuri Alberto, tenta ganhar, não conseguiu. Coronado toca na bola. Ela volta com o time do Juventude que domina e sai jogando. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. A bola volta, tenta o cruzamento dentro da grande área. O Juventude vem para estacar a perna. Toca Gustavo Henrique, na bola põe para fora em escanteio. Eu quero você comigo. Alô, Manuel, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Delvan Conceição também curtindo. Rafael Matos, Manuel Veloso. Obrigado, Ciro Chagas, Eduardo Abreu. Alô, Lula Martiniano. Obrigado pelo carinho da sintonia. Nabi, tá curtindo Nabinac, curtindo o Sonsaço Bandeirantes, torcedor do Brasil. Escanteio para o Juventude bater, vem para tirar a zaga do Corinthians, corta com toque de bola contigo novamente do Romero. Ela volta, Wesley aperta, tentou recuperação, não consegue. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. E aí, Corinthians era para estar pelo menos uns 2-0, hein, Ronaldo? Por enquanto 0, Corinthians 0, Juventude. Eu ressaltei a atitude do Corinthians, né? Mas tem que finalizar, né? Acho que o Corinthians fora de casa, ele não se adaptou ainda, né? Esse volume de jogo. A verdade é que o Corinthians está muito bem. O time do Juventude é uma grande equipe também, ainda mais jogando em casa. Mas a verdade é que o Corinthians já necessitava de fazer esse gol. E é um time que está arriscando mais, né? Está arriscando mais que o Juventude. Então eu acho que o começo da partida com 25 minutos, o Corinthians está bem, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O Tenda Atacado escalou a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Se tá na sua vida, Brasil,
tá no Tenda. A bola volta com o time do Corinthians, sai jogando com Garro. Garro inverte a jogada pelo setor de esquerda, vai pro toque de bola para Hugo. Hugo domina para o time corintiano, tentou descer pelo setor de esquerda, quarta marcação do primeiro. Recolhe no campo de retaguarda para ser jogando com Gustavo Henrique. Pois não, Pedro? Eu vou falar baixinho para ele não ouvir, tá? O Gilberto, atacante do Juventude, está a uns 5 metros aqui do meu lado esquerdo. O jogo tá fraco pro Juventude. Ele pegou o celular, foi olhar ali o Cartola, olhou o jogo do Vasco. Não tá nada boa a vida pro Juventude aqui. A bola volta com o time do Corinthians, só dá Timão, domina no campo de ataque. O Wesley vem pra finta, tenta o toque de bola, tentou buscar Hugo. Estica a perna da direita, João Lucas põe pra fora. Lateral para o Timão bater da esquerda, campo de ataque. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E boa bola, tentou o Yuri Alberto hoje, desligadíssimo do jogo. Tem que se ligar e entrar no jogo, Yuri Alberto. Perdeu já 3 bolas no ataque aí, Ronaldo Giovanelli. E não pode nem reclamar que não está sendo municiado, né? A bola está chegando nele, mas a qualidade ainda falta pro Yuri. Ele tá participando bastante, né? Mas, vou te falar, numa qualidade péssima. O Romero tem feito a diferença aí, por isso que o Corinthians consegue segurar um pouco mais a bola no ataque. Mas o Yuri ainda não acordou para a partida, não. Aonde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas Steel. Tem ferramentas com qualidade Steel. Aqui tá parado o jogo. Marcado impedimento. Marcado falta em cima do Ranielli. Ele tinha ganho do Nenê na corrida, tinha tocado a bola para a lateral, foi inteligente, se jogou, ganhou a falta. Falta no sistema defensivo para o Corinthians cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Santa Felicidade em Curitiba, Marcos Mendes está curtindo o sonsaço, Bandeirantes na minha querida Curitiba. Gilmar Costa curtindo o sonsaço, Bandeirantes, Eduardo Abreu. Bora, Timão, torcendo pro Timão. E tenta descer o time do Juventude, aperta a jogada pelo setor de esquerda, campo de ataque, a abertura vem para Nenê. Ele tenta o toque de bola, solta o Coutinho, intermediária com Eric Farias. Prendeu o lance e vem para a finta do meio. O time do Juventude para sair jogando. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. 27 jogados, você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Alô, Teodoro, tá ligado no microfone Bandeirantes, Tandy Teodoro, curtindo o sonsaço, Bandeirantes, forte abraço pra você. Domínio do campo de defesa, tenta o toque para o time corintiano para ser jogando. Você tá ligado no futebol Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Recolhe no campo de retaguarda, vai pra fintar, olha o goleiro onde tá do time do Juventude, põe a bola pra fora. Se o Corinthians pegar a bola e bater rápido, eu vou dizer pra você, hein? Isso foi pra fora, a chegada era boa do Corinthians. Na velocidade, o Timão tá ganhando todas. De novo, o Corinthians tem a bola. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Com o amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil! Tá parado o jogo, tá marcado, bola pro time do Corinthians bater da esquerda no seu campo de defesa. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, erra, a bola volta, Wesley falhou. Ela volta no comando de ataque, tenta descer. Zaga aberta, aperta o time do Juventude, bola batida fraca pro gol. Lucas Barbosa perde uma chance incrível. Cássio liga pro toque de bola de Garro. Dominou, Wesley passou pela esquerda, Garro para o lance. Domínio do campo de ataque para Romero. Romero volta a jogada, perde o lance, tá parado o jogo. Tá marcada a falta em cima do Romero. Se o Corinthians chega bem, o Juventude responde. Agora pelo lado esquerdo era o Jean Carlos. Pelo lado esquerdo conseguiu chutar, só que a bola desviou no sistema defensivo do Timão e foi morrer nas mãos de Fábio. Aí o Corinthians tentou um contra-ataque rápido. Falta em cima de Angel Romero, mas tá tudo bem com ele. 0-0 no Jacone. Edson Gonçalves está ligado no microfone Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, torcedor do Brasil. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando novamente o time do Corinthians. É bola para o time corintiano bater do seu campo de ataque. Vem para a cobrança, 29 minutos de bola rolando do Timão, tenta o gol. Placar do jogo 0-0. A torcida corintiana grita. Ela volta no toque de bola contigo na intermediária. Jean Carlos perde o gol inacreditável. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians. Abertura na sua zaga central com Félix Torres. Félix Torres prende para o time corintiano. Ele tenta o lançamento à frente do campo de ataque em velocidade. Tentou buscar Fagner. Vem para proteção, Fagner protege para o time do Corinthians, tentou cruzamento, ganha escanteio. Explora a marcação do Gabriel Inocêncio. Escanteio esquerda, ataque para o time do Corinthians, bater.
E o Lazzaroni pediu para o Fagner apoiar pelo lado direito, que ele está ganhando do Gabriel Inocêncio. Pelo lado direito ele tentou cruzar, não conseguiu, bateu no lateral esquerdo do Juventude. É escanteio lado direito para o Corinthians, Coronado na bola. Tem torcedor comigo, Paulo Paiva, ligado no microfone Bandeirantes. Ocimar Natal também tá curtindo o sonsaço Bandeirantes. Vem comigo, torcedor Zenildo Alves de Brito, obrigado pela audiência. Escanteio Timão, Coronado para cobrança de escanteio e Garro. Os dois novatos do Timão que chegaram há pouco. Escanteio, Garro bateu fechado na segunda trave, no soco, o goleiro tira. A bola volta com o time do Corinthians, tenta ganhar a jogada, Hugo vai ganhar lateral pela esquerda do campo, em ataque lateral pro Timão cobrar. Tá parado o jogo, o tempo não para, Bandeirantes marca. 31 minutos de bola rolando, 31 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você em Caxias do Sul, estádio Alfredo Jaconi. Juventude 0, Corinthians também 0. Na Bandeirantes quem fala é você. Alô, alô, Miniose. Ulisses, 33 minutos jogados em Barueri. Palmeiras empata com o Internacional 0-0. Borré do Colorado perdeu o pênalti, chutou na lua. E aí, Pedro Ramiro? Ulisses, 30 minutos do segundo tempo, o Grêmio segue vencendo o Atlético Paranaense por 2-0. Com esse resultado, o Fortaleza, que vence o Cruzeiro por 1-0, vai assumindo a liderança do Brasileirão. O microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro da Bandeirantes. Ronaldo Giovanelli, o jogo. Corinthians 0, Juventude 0 em Caxias do Sul. Depois da pressão feita pelo time do Corinthians, agora o Juventude com o Nenê, né, tentando cadenciar um pouco mais, tira o time da defesa e começa a igualar a partida, Ulisses. Agora o Juventude ataca também, consegue fazer triangulações, coloca o Corinthians para defender um pouco, porque o Corinthians começou muito bem esse primeiro tempo e o Juventude agora toma, né, um pouco mais espaço no campo do Corinthians e começa a pressionar também, Ulisses. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Todo dia é dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @EstrelaBet no Instagram. E aproveite, vem Timão Wesley. Ele domina para o time do Corinthians pelo setor de esquerda, cá para ataque, busca o compasso. Vai para a finta, tenta o toque de bola, tomou o tranco. Domina o Wesley, já domina para o time do Corinthians, tenta o passe. Recolheu. Yuri Alberto perde o lance de novo, Yuri Alberto, cara. É um negócio impressionante, cara. Bola no pé dele. Parece que ele comeu uma feijoada, o Yuri Alberto, para o jogo de hoje. Não tá bem, né, Ulisses? Ele não tá bem na partida, pode se pensar já no Pedro Raul aí, né? Deve estar no banco, né? Ou pensar em alguém mais rápido no ataque aí do Corinthians, porque lá a bola foi pro Castro. Saiu do gol, esticou, alongou, mas a verdade é não é que você tá pegando no pé do Yuri. Hoje o Yuri não está bem. E essa bola tá chegando toda hora pra ele e com qualidade, hein? Dessa vez ele não pode reclamar. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Dominou do campo de ataque, tenta descer, recolhe novamente o time da Juventude. Dominou o Nini, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque, bola batida, gol, vai embora. Pega mal na bola de novo, Jean Carlos, tiro de meta para o Corinthians bater. Era o Jean Carlos pelo lado esquerdo, tentou chutar, pegou muito embaixo na bola, e aí o Cássio pagou geral, tá? Pagou geral e tá sendo cobrado pelo Bruno Arleu de Araújo, porque não quis cobrar o tiro de meta, ficou fazendo uma cera. O Bruno Arleu de Araújo foi entregar uma bola para ele e falou: é a última, a próxima tu vai tomar amarelo. Cássio pagou geral, vaias no Jacone pro goleiro do Corinthians. Se fosse na arena do Corinthians, né? Se ele estivesse apitando o jogo contra o Galo, ele ia ficar maluco, esse juizão aí. Porque o Everton deitou e rolou. Tomou um amarelinho pra ficar ali, mas depois ele fez mais cera. Acho que uns 30 minutos do segundo tempo ele ganhou, não foi, Ulisses? Opa, Leonardo França ligado no microfone Bandeirantes em Pernápolis, ligado no futebol da Bandeirantes. Alô, Matos Filho, curtindo o sonsaço Bandeirantes, vem comigo no YouTube, torcedor brasileiro. A bola foi junta, frente, tenta descer novamente o time do Juventude. Aperta a marcação do meio de campo, vem para chegar Romero para ganhar a jogada, não consegue, a bola bate no árbitro. Tá parado o jogo. É bola para a equipe do Juventude bater na circunferência central do gramado. Ricardo dos Santos também na área, ligado no futebol Bandeirantes. Emanuel Paulo, obrigado pelo carinho da sintonia. Valdir Ribeiro, ligado na Bandeirantes com Douglas Silva. Alô, Cleiton Luiz. Vem comigo, torcedor do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectado com o futuro. A bola já volta no toque de bola para ser jogando o time da Juventude. A abertura vem pelo setor de
lado direito do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário do meio do campo de defesa, sai Gabriel jogando, placar do jogo 0-0, você ligado na Bandeirantes, tenta o toque de bola contigo para Nenê, Nenê tentou descer, vem Félix, ele ganha a jogada para o time do Corinthians, gira para o lado errado, tenta o toque e põe para fora. Lateral para o Juventude bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, tá parado o jogo lateral para a equipe do Juventude bater. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Pois não. Torcida do Timão está fazendo a festa aqui no Jacone. Eles demoraram para chegar, principalmente a Gaviões da Fiel, mas chegou por volta de 25 minutos do primeiro tempo e faz a festa. Mais de 500 torcedores aqui no Jacone. A bola volta no toque de bola, que eu já estou desconfiado. Já domina do campo de ataque, tenta descer contigo novamente. Recolhe pelo setor de esquerda, vem para finta, aperta o time do Juventude. Lançamento vem pelo setor de esquerda, lançamento vem na boca do gol. Tentou o toque de bola, vai para o toque o time do Juventude, tentou descer. Vem Félix Torres para tirar. Sai jogando errado o time do Corinthians, já domina do campo de defesa. Houve a falta no Garro. Tá parado o jogo, marcada a falta para o Timão bater no campo de retaguarda. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Na sua vida, Brasil. Se tá na sua vida, tá no tempo da torcedora brasileira. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ronaldo Giovanelli quer falar na Bandeirantes. Fala, Ronaldo. A gente tá falando aqui que o Yuri não se encontra na partida, então para esse jogo ainda tem ali, ó, para a posição dele, que você pode centralizar mais pro segundo tempo o Romero e colocar o Pedro Henrique com velocidade, ou você pode colocar até o Mosquito que tá no banco aí, o Gustavo Silva, ou se não o Pedro Henrique que eu falei, olha as quantas você tem Pedro Raul, Gustavo Silva e o Pedro Henrique, para dar uma tranquilidade também, porque o Yuri não está bem, pode até, vamos torcer para ele fazer um gol pra gente morder a língua aqui, né? Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com qualidade. Steel! A bola volta no toque de bola, domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Juventude. Vem para afastar a zaga corintiana, a bola sai em linha de lado. Lateral para o Juventude bater pela direita no campo de ataque. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Cuida para mim aí, tio. Domínio do campo de ataque, lateral para o time corintiano bater. Vem, torcedor, comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Obrigado, Salvador Ananias, em Agudos, São Paulo. Ei, Agudos. A bola volta no toque de bola perto do time do Corinthians, tenta ganhar a jogada. Tá me chamando, tem crocodilo na área, pois não, diz aí. Na Arena MRV, Gustavo Scarpa faz 1-0 para o Atlético Mineiro contra o Criciúma aos 40 minutos do primeiro tempo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui tá parado o jogo, falta para o Juventude bater. Falta pelo lado esquerdo, o Hugo cometeu falta em cima do Jadson, Nenê na bola e os reservas do Timão já foram para o aquecimento. Thiago Cabral tá ligado na Bandeirantes com Márcio Souza, também curtindo o Sonsaço Bandeirantes, obrigado. Alô, Donizete Matus. É falta pro time do Juventude bater. Placar de 0 pro time do Corinthians, 0 novamente pro time do Juventude. Levantamento na boca do gol, afasta a zaga corintiana, vem pra tirar a jogada contigo no campo de defesa, sai jogando o time do Corinthians com o Garro. Ele prende no sinal, tapa a bola, escapa da marcação do primeiro. Vem pro break, tenta tocar no campo de defesa, recolhe Garro. Vai pro passe de bola, soltou pra Fagner. Fagner pode soltar na direita, é pra Wesley. Wesley domina pro time do Corinthians, domina em velocidade em cima da marcação na direita do João Lucas. Wesley balançou, passou do João Lucas, tem o Yuri Alberto, dominou, rolou, entrada da área, dominou o Yuri Alberto, girou, bateu longe do gol. Tiro de meta pro time do Juventude bater. Pelo lado esquerdo chegou bem, o Wesley encontrou na entrada da área o Yuri Alberto, camisa 9, ele chutou de perna esquerda, mas pegou muito embaixo na bola. Tiro de meta, Gabriel na bola. É o futebol da Bandeirantes, amortecedor com qualidade, líder de suspensão é HG Nakata. Sabe por quê, torcedor brasileiro? Porque é Nakata, Brasil. A bola volta do toque de bola para ser jogando, tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, aperta o time corintiano, vem para chegar da bola, tenta ganhar o lance Coutinho. Yuri Alberto, cara, ele não tá correndo, ele não tá fazendo nada. Ele tá perdendo todas as bolas, não tá correndo, não tá se posicionando, não tá fazendo nada. E o time do Corinthians tá bem postado no time, em cima do time do Juventude. Fazia muito tempo que eu não vi quando jogando fora de casa dessa forma, eu falei isso já, mas a verdade é que o Yuri, ele tá muito lento. Será que ele tá com algum problema de lesão? Porque o Romero tá correndo por todos os lados. Ele e o Garro também estão correndo nesse ataque aí, Ulisses. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no campo de defesa, tenta o toque de bola. Tem alguém desligando o YouTube aí que chega a 7 mil, cai. A bola volta no toque de bola, já domínio do campo. Não tem ninguém apertando um botão aí, né?
Deve ter, meu amigo. Tem inimigo na trincheira, Brasil. A bola volta no toque de bola para ser jogando. Já prende o lance contigo no setor intermediário. Domina o time do Juventude. Bola batida, legal, desviou. Cássio! O Cássio dá o tapa na bola, manda para a linha de fundo, escanteio direita para o time do Juventude bater. A bola desvia no meio do caminho. Desviou em cima do jogador Ranieri. Quase o Juventude abre o placar. Era o Lucas Barbosa na bola pelo lado direito de ataque. Ele conseguiu chutar de perna esquerda, desviou no Ranieri. O Cássio conseguiu defender e escanteio para o Juventude. Escanteio para o time do Juventude, bater para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Cássio não sai, o toque de cabeça, vai para fora. Subiu de cabeça, Zé Marcos põe para a linha de fundo, tiro de meta para o Timão bater. E o Cássio estava vendido nesse lance. Se não fosse a bola para fora, era gol do Juventude. Cássio não gostou do lance. Zé Marcos, pelo alto, conseguiu cabecear vaias para o goleiro do Timão, que faz ser 0-0 no Jacone. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. É tiro de meta para o time do Corinthians, que está jogando com Fagner pelo seu campo de defesa. Ele tenta o lançamento à frente no campo de ataque para Yuri Alberto, põe no peito, domina agarro, ele prende para o time do Corinthians, vai para o toque de bola com o Romero. Romero domina para o time corintiano, faz o giro, tenta o toque de bola, pode soltar para Garro, enfiou para Garro, domina para o time corintiano, Wesley livre no setor de esquerda, lançamento errado do Garro, ele lança mal para o Coronado, a bola volta com o time do Juventude, são 4 contra 4, agora 6 contra 6, domínio do campo de ataque, o time do Juventude para a direita, cruzamento, vem na boca do gol, vem para afastar a zaga corintiana, Ranieri vem para cortar, a bola quica no setor intermediário, Romero tenta ganhar, não consegue. Tá parado o jogo, bola para o time do Juventude, ser jogando do tempo, não para, Bandeirantes marca. Você confere, 41 minutos de bola rolando, 41 de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Lucas Ferreira no ABC ligado no microfone Bandeirantes, Silvio Macedo também curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pelo carinho da audiência. Você confere, Corinthians e Juventude 0, Corinthians também 0 em Caxias, primeiro tempo de jogo. Na Bandeirantes é com você, Bruno Miniosi. Ulisses, 43 minutos jogados do primeiro tempo, Palmeiras 0, Internacional também 0, com pênalti perdido por Borré. E aí, Ramiro? Ulisses, 35 no segundo tempo, o Bragantino está vencendo o Vasco da Gama por 2-1. 9h30 da noite, o Rogério Assis narra Flamengo e São Paulo no Maracanã. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Já domina do campo de defesa, vai tentar o toque para o time corintiano, mas está parado o jogo. Tá marcado, tá falta do Coronado, falta campo de defesa para o time do Juventude bater. Isso, falta no ataque do Corinthians, foi o Igor Coronado em cima do Jadson, mas o Yuri Alberto ele faria o gol dessa vez, tá? Ele estava ligadinho, mas dessa vez não valeu, é falta para o Juventude cobrar 0-0. Grupo Souza Anima Eficiência em Segurança e Serviços, Grupo Souza Anima. Ronaldo Giovanelli, 43 minutos de jogo, e o jogo, Ronaldo. O que preocupa o time do Corinthians agora é que o Juventude está sabendo onde jogar, porque tá vendo que o Corinthians só tem um volante marcando, né? E jogando bem recuado, o Coronado também. Algumas vezes ele vai até o ataque para ajudar o Garro ali. A verdade é que o Corinthians começou bem o primeiro tempo, deixou cair um pouco, o Juventude está usando bem isso, finalizou já o próprio Juventude, só que essa deficiência de segurar a bola no ataque, onde você viu com o gol já do Corinthians? Não. Tem gol! Gol do Internacional, na jogada de Borré, ele coloca para Wesley dentro da área, que chuta cruzado no contrapé de Everton. O Internacional abre o placar, vence o Palmeiras por 1-0. A bola volta no toque de bola para o time do Corinthians, 1 para o Internacional, 0 para o Palmeiras. Você vem comigo, torcedor, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lucas Ferreira ligado na Bandeirantes. É na volta no campo de defesa do time corintiano, tentou descer pelo setor de direita. Você está curtindo o sonsaço Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Domina o time corintiano. A abertura vem pelo setor de esquerda, cá para ataque, domina novamente Garro, faz o giro, empurra a jogada Garro. Ele tenta o toque de bola, voltou na direita para Félix. Félix prende o lance pelo setor de esquerda. Já solta a jogada curtinha pelo setor de esquerda, cá para ataque para Wesley. Wesley do para o Timão, encara a marcação do primeiro, que é o João, escapou, puxou perto da direita, cruzou, levantou no boca do gol, subiu o zagueiro, cortou, tirou o perigo, bola volta para Nenê, ele tenta o domínio para ser jogando, o Nenê erra na primeira, domínio do campo de defesa, o time corintiano ganhou, é boa a bola para Romero, Romero prendeu, tentou bater cruzado no boca do gol, vai embora a bola, linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Juventude bater.
E o Nenê pediu desculpa, porque nessa ele errou. E aí o Ángel Romero ficou livre, leve e solto pelo lado direito do campo de ataque. Chutou de perna direita, cruzado. A bola saiu no lado direito do goleiro Gabriel. Mas uma boa chegada do Corinthians nesse final de primeiro tempo. É o futebol da Bandeirantes, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Wilson Brito tá ligado em Mongaguá, tá curtindo o sonsaço Bandeirantes, obrigado pela audiência. Vem, mais 2. No Brasil, Silvio André também, mais 2. Isso, 2 minutos de acréscimo, vamos aos 47 aqui no Jacone. Alagoinha, Pernambuco, ligado na Bandeirantes, o Cícero Andrade, o Brasil todo ligado com ele no Novos Caminhos, também curtindo o sonsaço Bandeirantes. Pois não... Lateral pro Timão bater pelo setor de direita. Você vem já, Capriotti, com o intervalo Bandeirantes. Dá uma segurada aí. Pô, não acabou o jogo ainda, fica falando aí. A bola volta no toque de bola, recolhe no campo de defesa, Girafa. A bola volta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta, tenta descer o time do Juventude, não consegue no campo de defesa. Pedro Ramiro na trairagem com o Capriotti. A bola volta, campo de defesa para ser jogo no Timão. Domina no campo de defesa e vem pro jogo. Daqui a pouquinho para você o Capriotti, intervalo Bandeirantes. Levantamento à frente do Félix, errado, vem para ganhar, jogar no time do Corinthians. Tentou descer, a falta. Romero tomou um tapão na cara. E aí o Gabriel Inocêncio foi na maldade agora, ele perderia o lance na bola, deixou o braço no rosto do Ángel Romero, ele ficou caído, mas já levantou, tudo bem com ele, reclamou com o Lazzaroni. 0-0 no Jacone. 0-0. Tomou um pescoçãozinho ali, né, Ronaldo? Você já deu pescoção em alguém, Ronaldo? Imagina, algumas vezes, né? Algumas vezes acontece sem querer. Mas a verdade é que foi um lance pra falta, mas não pra cartão, viu, Ulisses? O pessoal tá pedindo cartão aí, mas não foi pra cartão. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. 46:30, mais 30 segundos de jogo para você curtindo o sonsaço Bandeirantes. Corinthians começou num ritmo muito bom, Ronaldo, mas caiu demais, né? Caiu, porque acho que buscou o primeiro gol, depois viu que na pressão não conseguiria e o time do Juventude jogando em casa pressionou mais, aí começou a achar os espaços. Foi aí que eles perceberam, o Nenê percebeu e se posicionou bem para tentar receber essa bola, porque sabe que o Corinthians está jogando com um volante só de marcação. Só um volante o Corinthians joga e com mais 2 de criação. Então o Nenê se posicionou e acabou recuperando essa bola. E agora vamos para o segundo tempo, porque o primeiro tempo o Yuri não apareceu, Liz. Perde o braço, o árbitro termina o primeiro tempo em Caxias do Sul. 0 Juventude, 0 Corinthians, tudo fica pro segundo tempo. E você vai vir comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, Capriotti, vem Capri. Intervalo de jogo 0-0. Vamos lá, Ulisses, é isso aí. Corinthians tentando chegar à vitória, mas tá difícil, hein? Na Serra o jogo é sempre muito complicado. Pedro Oliveira, vamos lá, reportagem Bandeirantes em ação no gramado do Alfredo Jacone, intervalo de jogo, tudo igual. Pedro, o que é que você tá vendo aí? Os jogadores titulares do Corinthians ficaram em campo, tá? Todos os jogadores por ali, o Félix Torres, o Gustavo Henrique, o Yuri Alberto, o Cássio, todos eles ficaram ali. Eles esperaram o Cássio sair lá do lado esquerdo para chegar no Boninho e aí sim eles entrarem juntos no túnel, mas uma saída bem tranquila pelo Timão, ninguém cobrou arbitragem. O Gustavo Mosquito é o último ali, fica para falar com a TV. O Gustavo Mosquito não, o Coronado, perdão, é quem ficou para falar com a TV, mas uma saída bem tranquila do time do Timão. Muitas conversas para ver se melhoram para o segundo tempo. Acabou. Valeu, Pedro, você volta já. Pedro Oliveira retorna daqui a pouquinho do Alfredo Jacone para todo o segundo tempo. Terminou na Arena Barueri. O Inter tá vencendo o Palmeiras, Bruno Migliozzi. Tá vencendo, Capri, com lei do ex. Wesley, formado na base do Palmeiras, marca após o passe do Borré, um bom passe. O Wesley não comemorou, chutou cruzado, fez 1-0 no finalzinho do jogo. Aos 45, o Inter vence por 1-0. Vale destacar também um pênalti perdido pelo Borré. Gustavo Gomes derrubou o Wesley na área, também sofreu o pênalti ao autor do gol. E aí o Borré chutou por cima. Os palmeirenses saem meio decepcionados. O estádio dá aquela aquietada no intervalo. Mas tem muito jogo pela frente. O Inter vence 1-0. Intervalo em Barueri. Quem jogou melhor no primeiro tempo aí, Bruno? Quem foi melhor, o Palmeiras ou o Inter? Olha, Capri, o Palmeiras teve a bola, né? Cercou bastante, criou umas chances. Rafael Veiga perdeu um gol dentro da área. O Flaco Lopes também perdeu dentro da pequena área. Não conseguiu a finalização. Mas o Inter, quando chegou, uma hora um pênalti, depois o gol. Então, méritos pro time do Cudê. Mas o Verdão teve mais a bola, jogou melhor.
Você volta daqui a pouquinho também, hein? Já já você retorna aí para todo o segundo tempo de Palmeiras 0, Internacional 1, jogo da Arena Barueri. E eu lembro que assim que a bola parar de rolar no Alfredo Jaconi, parou a bola lá no Alfredo Jaconi, a gente vai imediatamente para Flamengo e São Paulo, que começam a jogar daqui a pouquinho às 9h30 da noite lá no Maracanã, e em instantes o Paulo do Vale vai trazer o destaque do jogo. 8h51 é hora de opinião. Vamos ouvir Ronaldo Giovanelli. O Ronaldão vai explicar pra gente como é que foi esse primeiro tempo, o que é que aconteceu no Alfredo Jaconi, por que é que não tivemos gol. E o Corinthians chegou a cercar o Juventude em algum momento ali, mas não conseguiu marcar. Como é que foi o primeiro tempo? Conta pra gente aí, Ronaldão. Capri, o Corinthians surpreendeu a gente aqui, porque saiu marcando sob pressão, conseguiu encostar na defesa o time do Juventude, que jogando em casa teve que tentar marcar esse time do Corinthians, que vem muito leve, né? Porque tem praticamente 2 meses trabalhando ali, e o Yuri, se ele tivesse acordado na partida, poderia ter feito a diferença, porque o Corinthians teve também chance de abrir o placar, assim que logo depois que conseguiu fazer uma marcação forte, esse time do Juventude com o Kaique, com o próprio Jadson, deu mais tranquilidade para o Nenê flutuar no meio de campo, e que ele tá ali bem longe, distante do Ranieri, porque só tem esse cara marcando no time do Corinthians. O time do Juventude começou a entrar mais no campo do Corinthians. Então, o começo da partida, o Corinthians teve mais posse de bola, pressionou mais o time do Juventude, que depois, com o tempo, começou a saber marcar o time do Corinthians e finalizou 2 vezes no gol do Cássio. Teve uma que desviou no Ranieri, o Cássio fez uma grande defesa. Mas a verdade é que o Corinthians está muito bem. O Corinthians, há muito tempo eu não vi o Corinthians jogar fora de casa dessa forma, agredindo o time adversário, pressionando a saída de bola, tendo uma postura tática diferente dos outros anos, que fora de casa pressionava e não dava tanto espaço para o time adversário, o time da casa jogar. Então o Corinthians me surpreendeu pro lado bom, viu, Capri, nesse primeiro tempo. Como é que foi o desempenho do Igor Coronado? O rapaz começou jogando aí, o torcedor do Corinthians está curioso aí com o desempenho dele. Como é que foi o Coronado, hein, Ronaldo? Ele ficou praticamente que 2 meses sem jogar, né? E agora ele está sentindo uma dificuldade, porque além de chegar até o ataque junto com o Garro ali, que eles estão fazendo uma linha de 2, pressionando a defesa, ele tem recuado para ajudar o Ranieri também. Então, ele correu bastante. A movimentação dele em campo, para quem estava parado sem jogar 2 meses, surpreendeu também, pelo menos pela entrega, viu, Capri? E o que está surpreendendo é esse sono do Yuri, né? Porque essa bola nunca chegou tanto para ele no primeiro tempo e ele não está sabendo aproveitar. Agora, o Coronado está indo muito bem também, junto com o Garro. Muito bom, 2 meias aí, criativos do Corinthians. Vamos ver se eles conseguem, no segundo tempo, ajudar o Corinthians a chegar ao gol. Abastecer o Yuri Alberto aí para o centroavante fazer um gol. Ou, de repente, o Garro ou mesmo o Coronado marcando aí para o Corinthians. Ronaldão, você volta daqui a pouquinho, hein? Já já você retorna aí para todo o segundo tempo, os 45 minutos finais. E, por enquanto, 0 para o Juventude, 0 também para o Corinthians. Em instantes, nós vamos ao destaque de Flamengo e São Paulo. Logo depois do intervalo, Paulo do Vale vai trazer o destaque do jogo aqui pra gente no Intervalo Inteligente Bandeirantes, que volta em instantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sem energia que se renova, Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Se você é agricultor ou possui um sítio, não perca essa oportunidade. Garanta agora sua motosserra Steel com até 15% de desconto e realize suas tarefas com uma ferramenta robusta e de alta performance. Desconto válido para as motosserras MS 170, MS 180 e MS 210.
Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Acesse loja.steel.com.br e compre online. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. O verdadeiro clássico nunca sai de moda. Quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Por isso que é clássico une gerações, supera o tempo, conquista o mundo e nunca se resume a 90 minutos. Que isso? Espetáculo! O verdadeiro clássico dispensa qualquer adjetivo. Ele simplesmente é e pronto. Vem que tem El Clássico. Real Madrid e Barcelona, domingo, 4 da tarde, ao vivo, no Star Plus. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Para não esquentar a cabeça e nem o motor do seu carro, use sempre Paraflu, o fluido de radiador mais usado pelos mecânicos do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador do seu veículo e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Futebol é com a Bandeirantes. Quintinal vai marcar 9 da noite, hora oficial do Brasil, intervalo, ó o Quintinal marcando aí 9 da noite, hora oficial do Brasil, intervalo de jogo no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Corinthians e Juventude estão empatando por 0-0. O Inter está vencendo o Palmeiras na Arena Barueri por 1-0. Assim que a bola parar de rolar no Alfredo Jaconi, a gente vai imediatamente para a partida entre Flamengo e São Paulo. O jogo começa às 9h30 da noite no estádio do Maracanã. O Rogério Assis vai transmitir com os comentários do Alexandre Pretzel e as reportagens do Paulo do Vale, que chega agora com a gente para trazer o destaque do jogo, as informações aqui do Flamengo, do São Paulo. Os times já estão escalados, né, PDV? Boa noite. Exatamente, Capri, boa noite. O São Paulo que tem o retorno de Wellington à ala esquerda. Carpini, ameaçadíssimo, mantém o esquema com 3 zagueiros, mas Michel Araújo
Araújo segue no time agora no meio-campo, posição de origem. O São Paulo de Rafael, Arboleda, Ferrarese, Diego Costa, Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo, Wellington, Luciano e Caleri. Já o Flamengo com Arrascaeta poupado no banco de reservas, de Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Alan de la Cruz, Bruno Henrique, Pedro e Cebolinha também definido no Maraca, Capri. Se o São Paulo perder, o Carpini cai, PDV? Sim. Por isso a importância do jogo. Pressão total no treinador São Paulino. Que fritura, hein? Que fritura do treinador do São Paulo no Thiago Carpini. Estão fritando o rapaz aí publicamente. Uma coisa é você não querer mais o trabalho do rapaz, achar que não tá bom, não tá suficiente, mas esse tipo de comportamento com o Carpini é muito desleal. É um comportamento desleal que a diretoria do São Paulo vem tratando. Ninguém vem a público para defender o trabalho do Carpini. Oi, diga lá. Só para destacar, já que a gente está falando do Carpini, ele que era técnico do Juventude. Ano passado, inclusive, conquistou o acesso com o Juventude. Aqui tem algumas pessoas, eu conversando com algumas pessoas desde a chegada aqui no Jacone, várias pessoas desgostam do Carpini, porque ele começou a falar sobre outros projetos treinando o Juventude. Teve uma sondagem do Cruzeiro, ele falou que aceitaria o Cruzeiro enquanto técnico do Juventude. Nem aqui a boa impressão é sobre o Carpini. E foi ele que subiu o Juventude para a Série A, não é, Pedro? Foi com o trabalho dele. Ele conquistou o acesso no ano passado com o Juventude, ficaria para o Campeonato Gaúcho, renovou o contrato, inclusive, mas não ficou porque resolveu aceitar o São Paulo e o Roger Machado veio. É isso aí. 3 minutos e meio de intervalo no Alfredo Jaconi. Os times estão voltando aí, ô Pedro? Times voltando neste momento, o time do Juventude não tem nenhuma troca, é o mesmo. O Corinthians volta neste instante, vai entrar o camisa 7 do Corinthians neste intervalo. O camisa 7, que é o Maicon, volante. Maicon, volante, vai entrar e eu já digo quem sai, é o 36, o Wesley. Entra um volante, sai um atacante. Gostou da mudança aí, Ronaldão? Tirou o Wesley para reforçar o meio de campo com o Maicon. A gente tava esperando a saída do Yuri, né? Que não entrou bem no primeiro tempo. Mas vai saber também se o Wesley sentiu, né? Porque ele tomou uma pancada nas costas também e continuou na partida. Pode ser por essa lesão também, porque ele tava bem na partida. Não tava ruim, não. Tava bem ali. Muito bom, então a gente vai ver o desempenho do Maicon agora. O Wesley foi embora, alteração do intervalo do jogo. Vem aí os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Eu volto daqui a pouquinho no intervalo do jogo entre Flamengo e São Paulo. E agora ele está de volta, empurrando o Corinthians. Vai, Corinthians, vai, Timão, solta a voz e vem... Vem Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca na bola, o time do Juventude, ela rola, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor do Brasil. Aqui tá parado o jogo, tá marcada a primeira falta do jogo para o time do Juventude bater com 10 segundos de jogo. Na saída de bola tem falta o Juventude. Do meio do campo de retaguarda para ser o jogo do time do Juventude. A abertura vem para a direita com o João Lucas. Ele prende o lance, tenta o toque de bola, solta contigo no setor intermediário. Vem para o levantamento à frente, volta. Jogada no meio de campo com o Kaique. Ele recolhe, domina, perde o lance. Lançamento seria frente do Fagner para o Yuri Alberto. Wesley saiu porque estava machucado, né? Porque se o cara tira o Wesley sem ter motivo, não dá, hein, Ronaldo? É o que eu posso pensar aqui também, porque ele tomou uma joelhada no primeiro tempo e reclamou muito dessa pancada. E aí ele volta para o segundo tempo, quer dizer, ele fica no vestiário no segundo tempo, sendo que o Yuri não estava tão bem assim. Mas vamos esperar mais algumas mudanças aí. Se não surtir esse efeito, ainda mais essa mudança de posicionamento, ele pode mexer mais ainda aí. A bola volta para Maicon. Maicon domina pelo comando de ataque. Vai para o toque de bola contigo. Maicon vem para a tabela. Abriu para Yuri. Yuri. Livre na direita. Tinha o Romero. Que momento, que noite para o Yuri, hein, Ronaldo? Não tá bem não. Ainda mais ele não pode nem reclamar. Hoje é o tipo do dia que ele, jogando fora de casa, o que o pessoal tá procurando ele para fazer 1-2, para fazer a tabela. E a bola tá mastigando a canela do Yuri. Descosta. É o futebol da Bandeirantes, bola foi solto, Yuri Alberto, capricho, Yuri na cara do gol, o goleiro saiu, ele chutou em cima do goleiro!
O que é isso, Yuri Alberto? Ele a bola, o goleiro e o gol. Ele a bola, o goleiro e o gol. Yuri Alberto perde um gol. Inacreditável, era só dar um cutuco por baixo da bola. Impressionante, impressionante. E Yuri Alberto perde mais um gol. Ele a bola, o goleiro e o gol. Ele a bola, o goleiro e o gol. Não teve a capacidade de tocar embaixo da bola e meter para o sobre o goleiro que já veio deitado. Que chance, ele perde de novo. Oh, Yuri Alberto. O que fez Yuri Alberto agora foi um absurdo. Absurdo também foi o passe do carro. Ele conseguiu encontrar o atacante do Corinthians numa bola enfiada no lado direito do campo de ataque. Yuri Alberto só tinha que dar uma cavadinha ou chutar pelo lado. Era só isso que ele tinha que fazer. E aí ele faria o gol, faria o primeiro gol do Corinthians. Mas ele chutou em cima do Gabriel e a bola foi pra fora depois de desviar no zagueiro. Escanteio já cobrado pelo Corinthians. Perde a grande chance do jogo o camisa 9 do Timão. É o futebol da Bandeirantes. Que chance perdeu, Ronaldo. Mas você vê que o Corinthians começou o primeiro tempo bem e o segundo tempo agora com 3 minutos já tem um escanteio, já tem uma chegada ali de frente a cara com o goleiro, o Yuri, que já poderia ter mudado todo esse cenário, né? Porque o Corinthians joga bem fora de casa, Ulisses. A bola volta no toque de bola, tentou descer o time do Corinthians, houve a falta, tá parado o jogo. Tá marcada a falta, campo de defesa em cima de Kaique pro time do Juventude Batera. E aí ficou sentindo o Ranieri, ele quem faz a falta por baixo, em cima do Kaique, volante do Juventude. O Kaique saiu mancando, mas tá tudo bem com ele. E agora assistência médica para o Ranieri, que ficou sentindo no gramado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Ô, Ronaldo, não pode perder o gol desse, cara. Não, e o passe açucarado do Garro. Ele. Sem peso, sem nada, era só... Ele fez o certo, ele adiantou um pouco, olhou pro goleiro e... Eu não sei o que está acontecendo com o Yuri. Hoje ele não está bem mesmo. Você falou que ele comeu uma feijoada. Para mim, acho que depois dessa feijoada ele tirou um cochilo ainda e até agora não Cara, acordou. Mas é o seguinte, o que é o pior problema, cara, que a gente brinca de jogar futebol, só o Ronaldo foi profissional aqui. Cara, você já vê o goleiro vindo deitado, você dá um cutuco embaixo da bola e corre pro abraço. Você tem um gol gigante na sua frente, o goleiro já estava deitado, Ronaldo. Não, e outra coisa que pesa contra o Yuri Alberto, que ele estava dentro da área. O atacante dentro da área, o próprio defensor já tem medo de dar um combate, de dar um carrinho. Ele tinha tudo isso a favor dele e optou chutar em cima do goleiro. Ele não está bem hoje, o Yuri não está bem hoje, Ulisses. Mas o atacante é que nem goleiro e que nem juiz, né? Vamos esperar o final do jogo, que pode surpreender todo mundo aí. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. E tá saindo Ranieri. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre Brasil. Dá parado o jogo. É bola pro time do Juventude bater falta no campo de defesa. Todo dia é dia de brilhar. Ativar as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite. A bola volta do toque de bola, tenta descer contigo no setor intermediário. Vem pro domínio, eu quero você comigo. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É na volta do toque de bola contigo pelo setor de direita, vai pra finta. Já recolhe novamente, tenta descer do campo de ataque. O time do Juventude afasta o time corintiano. A vitória vem pelo setor de direita, domina o campo de retaguarda. O time do Corinthians tenta ser jogando. Já domina pelo setor de direita do campo de defesa, aperta na marcação. Já perde o Hugo, tentou o toque de bola, ela vai embora. Linha de lado lateral para o Corinthians bater na esquerda, campo de defesa. E a torcida do Juventude ficou na bronca porque queria a falta em cima do jogador do Juventude. O juiz nada deu, é lateral. E a torcida do Corinthians se animou, mesmo que o Yuri Alberto tenha perdido o gol. Não, perdeu o gol não, ele não tá jogando nada, né? Aí é a hora do técnico também aparecer, né, Ronaldo? O Yuri pode até fazer o gol da vitória, que tá aí para jogar futebol, aquela coisa toda, coisa do futebol. Mas até agora não tá jogando nada. Aí o treinador tem que chegar e falar, ó, não tá dando, vou tirar o cara. Aí tudo bem, né? É porque aí até o Pedro Raul que tá no banco, o próprio Mosquito, fala, opa, peraí, isso aí eu faço, velho. E se o treinador não tá vendo, não tá dando oportunidade e deixando o Yuri, ele tem que saber o momento certo de sacar, né? Eu acho que já passou o momento certo, porque o Yuri hoje, não acordou pro jogo. E o Corinthians tá jogando bem, o Corinthians não tá jogando mal, não.
Na Moca, Adriano Carvalho tá ligado no microfone Bandeirantes Estúdio, Januário também ligado. E vem pro jogo, time do Juventude, bola na cara do gol, batida, Cássio pega! Lucas Barbosa chegou batendo, só que chutou em cima do Cássio. E agora o Juventude respondeu o Corinthians, se animou a torcida do Juventude aqui no Jacone. Pelo lado esquerdo, Lucas Barbosa recebeu a bola e chutou em cima do goleiro Cássio. 0-0 no Jacone. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tenta descer o time do Corinthians, vem para o domínio aberto, perde o lance. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. O tempo não para, Bandeirantes marca. 7 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro em sua segunda rodada de 38. Continua para você, Juventude 0, Corinthians também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Vem pro jogo, Juventude, bola foi solta na esquerda, dominou a entrada na grande área. Jean Carlos bateu, Cássio falhou, a bola entrou na bochecha. Gol! Do Juventude! Dominou Jean Carlos do bico da grande área, encheu o pé na bola, a bola passou na frente do Cássio, que mergulhou, não achou nada, ela deu na bochecha. Ela deu na bochecha esquerda da rede, morreu no fundo do gol. Jean Carlos, agora Juventude 1, Corinthians 0. Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Jean Carlos, que você proporciona à torcida do Juventude. O detalhe do gol é todo seu, diz aí Pedro Oliveira. O futebol é muito simples, quem não faz, leva. Yuri Alberto teve a chance de abrir o placar logo no início do segundo tempo. Ele perdeu, o Juventude começou a gostar do jogo. Pelo lado esquerdo, ninguém se aproximou do Jean Carlos. Ele resolveu arriscar de longe, de fora da área. A bola ainda bateu no chão antes de chegar no goleiro Cássio. Ele se atrasou para a bola, chegou mal na bola e não conseguiu defender, bateu na bochecha da rede. Abre o marcador o Juventude 1, Corinthians 0. E aí, Ronaldo Giovanelli? Isso aí é para arrebentar com o comentarista, né? Porque o time do Corinthians estava bem, o Yuri teve a grande oportunidade de abrir o placar, agora num chute de longa distância, o Cássio para mim também falhou, demorou para ir na bola. A verdade é que quem não faz toma, é isso mesmo. O time do Juventude estava ali, esperou o momento certo, finalizou, mas a leitura do Cássio e a demora para ele pular na bola, porque um goleiro do naipe do Cássio não toma esse gol aí, né? A verdade é que ele demora para fazer a leitura e demora para ir na bola. Então, 1-0, quem não faz toma, é bem isso mesmo. É o futebol da Bandeirantes, você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola volta com o time do Corinthians que está jogando no campo de defesa. Placar do jogo para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Domina o time do Corinthians, tenta descer a abertura, vem com Félix. Félix já domina em cima da marcação no primeiro. Tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Abriu no campo de defesa para Cássio que sai jogando. Mosquito. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do tempo atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda. Mosquito vem já no timão, Ronaldo. Espero que seja no lugar do Yuri, né? É isso que a gente espera, porque desde aqui então, quem estava destoando um pouco no ataque do Corinthians era o Yuri ali, a movimentação estava perfeita, a bola chegou, o Garro achou ele também. A gente espera que o Corinthians agora use a velocidade, porque perdendo de 1-0 vai sobrar mais espaço para se jogar. E o Yuri não está bem mesmo. Você viu o calcanhar dele aí? Meu pai. Toninho Rossi tá ligado, meu amigo, ligado no microfone Bandeirantes. Obrigado. Lá do posto Bauru, toda a rapaziada curtindo o sonsaço Bandeirantes. Obrigado Pedro pela Raul. audiência. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu, torcedor brasileiro. Pois não. Já troca dupla no timão. Pedro Raul e Gustavo Mosquito se preparam para entrar. Também embora Yuri Alberto e Romero, né? O homem não gosta muito do Romero, né? Sacou ele no último jogo, já deixou ele no banco, mesmo o Romero fazendo gols. Hoje aqui também é o único que tá dando trabalho, aí tá correndo pra lá e pra cá, porque jogar sozinho no ataque do Corinthians também é difícil, né?
Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramentas com uma qualidade Steel Brasil. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Juventude. Para você ligado no microfone Bandeirantes pelo setor de direito do campo de ataque, vem na cobertura. Vem para tirar o perigo, tira dali o perigo de qualquer maneira, Gustavo Henrique. Ele põe para fora e vai mexer o timão. Vai mexer o timão, primeiro a sair é Yuri Alberto, camisa 9, dando lugar ao 20, Pedro Raul. A primeira troca no timão, e aí também sai o Ángel Romero, camisa 11, para a entrada do Gustavo Silva Mosquito. Mosquito que teve sondagem de Santos e Atlético Paranaense, negociação ainda não avançou, diretoria tem interesse em negociá-lo, mas entra em campo neste momento, entram Mosquito e Pedro Raul. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Mosquito um pouquinho esquecido, você falou em off aqui, né, Ronaldo? Foi esquecido pelo Antônio, não sei porquê, né? Mas é um jogador que, desde a categoria de base, quando entra, faz uma fumaça. E agora um monte de time querendo ele, o treinador vai olhar com outros olhos. É normal até isso. Mas faltava mais dar espaço para ele, sim. Ainda mais na ausência aí de gols do Yuri Alberto, você pode mudar o esquema tático e fazer o Mosquito jogar, porque ele joga também do mesmo jeito que o Romero, ainda com muita vontade. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente é Nakata. E o Coronado sumiu, hein? Essa bola não chega nele, né? Agora o Juventude está marcando em cima do campo do Corinthians, está dando esse espaço no meio de campo, povoou mais esse meio com a mudança feita pelo Roger. Eu diria que se não tocar essa bola rápido e o Garro também não entrar no jogo, porque eles estão sendo bem marcados aí, o Corinthians vai ter dificuldade, ainda mais agora que o Juventude fez 1-0. É o futebol da Bandeirantes e o Cássio quer entregar o ouro. Entregou o ouro, Cássio vai fazer o segundo Juventude. Mas o que é isso, Cássio? Gol! Do Juventude, o Cássio entregou a rapadura, o Cássio entregou o ouro, a jogada na esquerda, o Eric Farias vem, ele só roda pro fundo da rede, bola toca do travessão e morre no fundo do gol. Duas falhas do Cássio no jogo, 2 gols do Juventude, agora Juventude 2, Corinthians 0 em Caxias do Sul, o Cássio entrega a rapadura por 2 vezes. E aí, Lucas Barbosa! E aí, Lucas Barbosa! Agora, Lucas Barbosa, Juventude 2, Corinthians 0. 2 falhas incríveis e lamentáveis do Cássio no jogo. E aí, Pedro Oliveira? Eu poderia dizer Juventude 2, Corinthians 0, mas na verdade o que eu quero dizer é Cássio menos 2. Ele falhou no primeiro gol e agora ele recebe uma bola pelo lado esquerdo e tenta cruzar toda a área em busca do Fagner. Ele não conseguiu. Jean Carlos roubou a bola dentro da área e conseguiu achar também dentro da área o atacante Lucas Barbosa. Ele só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol e aí o Juventude faz o segundo, o Cássio toma o segundo, falhou mais uma vez o goleiro do Timão. Juventude 2, Corinthians 0. É o futebol da Bandeirantes para você, Ronaldo Giovanelli. E aí, Ronaldo? 2 erros praticamente do Cássio, né? O time estava bem no primeiro tempo, começou bem o segundo tempo, até o Yuri perdeu o gol, o time estava bem, 4 minutos de jogo. Depois desandou e o Cássio hoje também, assim como o Yuri Alberto, não está numa noite muito boa, que ele acaba falhando no primeiro gol e entregando o segundo gol aí. Futebol da Bandeirantes, é o futebol da Bandeirantes, vem para o jogo, o time do Corinthians vem com o Garro, domina pelo setor de esquerda, cá para ataque, vai para a finta, levou para a linha de fundo, ergueu a cabeça, Pedro Raul pede, na grande área, se cruzar, sai lance bom, levantamento vem na grande área, afasta a zaga, vem para tirar, bola volta no toque de bola de Fagner, tomou a pancada, a bola voltou pelo direito do campo de ataque, para Mosquito, para Garro, Garro domina para o time corintiano, tentou cruzamento na grande área, subiu de cabeça, Danilo, vem para cortar o perigo, põe para fora, é lateral para o Timão, bateu pelo direito do campo de ataque, Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN no Star Plus, assine já e solte o grito de gol. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca.
Você confere jogados 16 minutos de bola rolando, 16 segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua pra você, Juventude tem 2, Corinthians 0 na Bandeirantes, é com você, diz aí. Alô, alô, Miliose. Ulisses, 15 minutos da segunda etapa, Palmeiras abusa na bola aérea, mas não encontra o gol. O Internacional vence em Barueri 1-0. E aí, Ramiro? Ulisses, 15 minutos de jogo no Castelão, o Fortaleza está vencendo o Cruzeiro por 1-0 e junto ao Internacional está assumindo a liderança do campeonato com 6 pontos. Alô, Jorge Gustavo Martins, ligados do microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, bola foi solta pelo setor de esquerda, aperta na marcação, o Timão, recolhe, vem Pedro Raul. O negócio é o seguinte, você põe um cara de 2 metros quase de altura, você tem que pôr o cara lá na área. Você não pode trazer o cara para armar o jogo, buscar o jogo aqui atrás. O Tonhão da Fiel tem que se ligar, hein, o Ronaldo Giovanelli. Porque o Corinthians está sendo pressionado também, né? No primeiro tempo, no começo do segundo tempo até aqui, até 15 minutos do segundo tempo, o Corinthians estava com essa bola no ataque. Agora está sendo pressionado e depois dos 2 erros do Cássio, agora tem que colocar o nervo, né, a cabeça no lugar aí, voltar a ter a tranquilidade, colocar essa bola no chão. O próprio Garro, o próprio Coronado tem que pôr essa bola no chão, chamar a responsabilidade, segurar mais essa bola. Não pode deixar agora com esses 2 gols, senão vai desandar e vai tomar mais. É o futebol da Bandeirantes, Sérgio Henrique está ligado no microfone Bandeirantes em São Vicente. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedora brasileira. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite. @EstrelaBet no Instagram. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E a galera caindo, você que foi um dos grandes goleiros ídolos do Corinthians, Ronaldo. A galera pegando no pé no Cássio nas redes sociais aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, hein? Mas é normal, né? A pressão veio pra cima. A pressão tava em cima do Yuri, que não tava correspondendo, que é o número 9, e depois ela caiu pra cima do goleiro que tomou os gols. Isso é normal. Quando você não faz gol e acaba tomando, a visão em cima do goleiro é diferente, ainda mais no erro, né? Na saída de bola do Cássio, com um erro grotesco. E o próprio zagueiro, de vez de tentar dar um combate e antecipar, começa a afastar também. Mas essa bola foi fraca, que o Cássio colocou pra cima dele e acabou tomando o segundo gol. E no primeiro, pra mim, ele foi lento na bola também. Então errou nos 2 gols. Ele deu a passada errada, né, Ronaldo? Sim, muito lento. Ele tinha que ter saído com mais explosão, né? Ainda mais que essa bola foi no canto. Então, pela distância e pelo goleiro que ele é, ele falhou. E vem para o jogo, o time do Corinthians tenta o toque de bola, Maicon. Troca. Meu Deus, pois não, pois para fora. Vai sair o número 14, Ranielli, para a entrada do 5, Fausto Vera. E agora há pouco, o Maicon veio conversar com o Lazzaroni, voltou e olhou para o sistema defensivo e fez o sinal de 3. E aí o Ranielli foi encostar como um zagueiro. Então presumo eu que o Fausto Vera entra como um zagueiro e agora o Corinthians passa a jogar com 3 zagueiros. Se dizer Ranielli saiu, vai compor meio de campo, né, Ronaldo? 6 por meia dúzia, hein? Então, porque o Fausto Vera, ele não marca ninguém. O Fausto não marca ninguém. Então agora o Corinthians não tem ninguém no meio de campo para marcar. Vai ser todo ataque e todo defesa aí. É isso que eu percebi. Quer ver? Tá parado o jogo, Fausto Vera foi seguro, é falta para o time do Corinthians bater da circunferência central do gramado. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Você é na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa para ser o jogo do time Curitiba. A abertura vem pelo setor de esquerda, campo de ataque na direita, tenta o passe de bola, ganha lateral. Lateral para o Timão, batendo pelo setor de direita. 2-0 para o time do Juventude. Corinthians foi pra cima, o Yuri Alberto perdeu 2 gols incríveis, jogou nada, mal, péssimo, e vou dizer pra você, e o Cássio 2 frangaços, hein, Ronaldo? E o Tonhão da Fiel, o Antônio, o treinador, ele quer ganhar colocando o Fausto Vera, vá pro inferno. É futebol da Bandeirantes. Sil renova sua energia todo dia. Fios e cabos elétricos Sil conectado com o futuro. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É lateral pro time do Corinthians, bater pelo setor de direito do campo de ataque. Vem com toque de bola de Garro. Cruzou, levantou, na boca do gol. Afasta o time do Juventude. Vem pra tirar Nenê, escora. Escora mal, bola volta com o time do Corinthians com o Hugo. Mata no peito, domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque, vai pra finta. Recolhe pelo setor de esquerda. Boa bola à frente, cruzamento do Garro. Tentou buscar a jogada, não consegue. Chega na marcação, aperta o time do Corinthians no toque de bola, ela sai para a linha de lado, o árbitro para. Lateral para o Juventude bater pela direita no campo de defesa. E o Coronado, hein, o Ronaldo? Que coisa, hein, Ronaldo Giovanelli? O senhor
coronado, Ronaldo. No segundo tempo sumiu o segundo tempo. Eu sei que a pressão do Juventude ela mudou do primeiro para o segundo tempo. Esse espaço no meio de campo não se tem mais, mas o Garro ainda movimenta, ainda procura o jogo. Então acho que ele está sentindo muito a volta, né? Porque 2 meses parado, o Coronado está sentindo essa volta aí pro futebol, porque ele está caminhando em campo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, tenta descer novamente. O time do Corinthians não consegue para a falta no campo da retaguarda com o time corintiano, que já tenta partir do campo de ataque. Houve a falta, tá parado o jogo. Falta para o time do Corinthians cobrar. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tá na sua vida. Tá no Tenda, torcedor brasileiro. Domínio do campo de defesa, José Ferreira da Silva tá em Marília, ligado no microfone Bandeirantes, e disse o seguinte: o técnico português do Corinthians não é o português do Palmeiras, opa. Mas o outro tá perdendo também, hein? Tá perdendo pro Inter, então cada um que segure aí a sua coceira, né? É verdade, mas o outro tem 10 títulos no Brasil, né? É uma domina no campo. Vamos mudar de assunto que é melhor para você. Tem mundial ou não tem mundial? Entendeu? A bola volta no campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians pelo setor de direita. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Rodrigo Hernandes em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos. Ligado no futebol, Bandeirantes está parado, o jogo está marcado. Lateral para o Timão, batendo pelo setor de direita no campo de ataque. Lateral para o time do Corinthians cobrar. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreado. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress Brasil. Vou dizer que falhas do Cássio, Ronaldo. E assim, uma coisa que a gente não vê, né? Duas no mesmo jogo. Ele errou 2 vezes o Cássio. E é difícil de ver uma coisa dessa, ainda mais um cara do naipe do gigante, né? Mas você vê também, aí você vai colocar a culpa só nele. Foi que nem no jogo passado, o Corinthians e o Galo, só falaram do Fagner, que o Fagner sentou-lhe a bota. Agora o jogo todo foi pancadaria, ninguém fala. E agora só vão falar do Cássio, que ele errou aí. Não vão lembrar que o Inhaca do Yuri, que não chutou, teve a chance de fazer pelo menos 2 gols, não fez. O time que começou bem, mas não deu muito chute no gol, e quando teve a oportunidade não fez o gol, vão lembrar só do Cássio aí, se o time não fizer gol. É o futebol da Bandeirantes, está parado o jogo, falta para o time do Juventude cobrar. Onde tem gente produzindo, jardinando e caprichando na limpeza, tem ferramentas com qualidade Steel. É Steel Brasil para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui está parado o jogo, está marcado. Bola novamente para o time do Juventude bater no campo de retaguarda. Na hora de fazer a troca do fluido de frio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir. 24 minutos e 30 de bola rolando. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você. Corinthians vai perdendo 0-2 para o time do Juventude. Juventude vence o jogo na Bandeirantes, é você. Alô, Bruno Mignozzi. Ulisses, 23 minutos jogados no segundo tempo. O Internacional segue vencendo o Palmeiras com o gol de lei do ex. Wesley fez 1-0. Ramiro. Ulisses, 23 minutos do segundo tempo, o Atlético Mineiro está vencendo o Criciúma com gol de Gustavo Scarpa. E também aos 34, o Fortaleza bate o Cruzeiro por 1-0. Bandeirantes. É o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro, o microfone Bandeirantes, pois não. Primeira troca no Juventude, entra o camisa 11, Marcelinho, atacante, Santos, inclusive, e sai o autor do primeiro gol, Jean Carlos, com a 20. Qual foi a alteração? Como é que é? Entra o camisa 11, Marcelinho, atacante, e Santos, e sai o camisa 20, Jean Carlos, autor do primeiro gol. Muito bem. Tá aí o Marcelinho entrando com a 11, é isso? E aí, Ronaldo, muda alguma coisa? Eu acho que pela entrega, né, do Carlos, João Carlos que fez o gol, Zé Carlos que fez o gol aí, ele cansou também e o time está agora com 2-0, vai fechar o meio de campo e jogar no contra-ataque. Tá certo o Roger, porque o resultado aí, pelo que tá jogando o Corinthians, a movimentação do meio de campo do Corinthians sumiu. E o ataque também sumiu do Corinthians, quer dizer, saiu o Romero, saiu o Yuri Alberto, o Corinthians não teve mais um chute aí no gol. Vamos ver se acorda no meio de campo. Mas também colocou, o Antônio colocou o Fausto Vera para vencer o jogo. Ah, mas vou te falar,
Daqui a pouquinho, Flamengo e São Paulo, Maracanã, Rogério Assis, Alexandre Pretzel, Paulo do Vale, Pedro Ramiro, para você na Bandeirantes. Do time do Juventude tenta o cruzamento na grande área, afasta a zaga corintiana. Com o amortecedor da HG Nakata, você chega, mas não se sabe por que hora, porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata, Brasil. Mas o Corinthians tem uma molezinha pela frente aí, que é o Bragantino em Bragança, no sábado, né? Só isso. E jogando do jeito que tá jogando aí, e não tem esse volume de jogo no meio de campo, olha lá, e o Maicon torceu o joelho, velho. Ai. E entrou no segundo tempo para ajudar, agora sentiu ali. Mas na verdade é que o Corinthians, no segundo tempo, depois que tomou os gols aí, que o Cássio acabou falhando aí, o Corinthians sumiu. O Corinthians não consegue marcar, o Corinthians não consegue atacar. E o Fausto Vera tentou dar um toque aí, deu um contra-ataque, todo mundo começou a olhar feio para ele. As coisas não estão boas para o Corinthians. E eu achei que ia ser melhor jogando fora de casa, porque o primeiro tempo foi bem diferente, Ulisses. Não, e o pior não, quem arrebentou com o jogo do Corinthians, Ronaldo, tem dois caras. Yuri Alberto, que não fez quando teve as duas chances, cara a cara isso, hein? Ninguém tá falando. E o Cássio, que entregou 2 gols. Não tava numa noite boa o Cássio, mas agora o Yuri Alberto, faz tempo que ele não tem uma noite, uma tarde, é difícil, viu? E o Maicon é joelho mesmo. Vai deixar o campo de jogo, Maicon. Eu acho que entra o Kaká, zagueiro, tá? Porque foi o primeiro jogador a sair ali do reservado. O Maicon não vai dar pra ele, vai ter que ser substituído. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. E vem pro jogo o time do Juventude, levantamento à frente. A bola desviada, vai embora. Quase o terceiro gol do Juventude no jogo. A bola bate em cima do Fausto Vera, vai para a linha de fundo, escanteio. E o cruzamento do Nenê foi no segundo pau, encontrou o Jean Lucas, que iria cabecear, mas a bola desviou no meio do caminho, é outro escanteio para o Juventude, Nenê na bola. Caiu disjuntor, hein? Se posiciona para a cobrança de escanteio, escanteio novamente no campo de ataque, vem levantamento à frente, tenta descer o time do Juventude, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, Cássio acompanha a saída da bola para a linha de fundo. Tiro de meta para o Corinthians, bater Maracanã, Paulo do Vale. Começou o jogo, 2 minutos, já sai o primeiro cartão amarelo. Igor Vinícius, Flamengo e São Paulo, por enquanto 0-0. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pela audiência. Tem pênalti o Palmeiras ou não? Ainda não, Ulisses. Em análise, teremos substituição. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Se posiciona para ser jogando, pois não. Não foi o Kaká que entrou, foi o Paulinho, camisa 8 no lugar do 7, Maicon, a última troca no timão. Muito bem, Paulinho vem pro time do Corinthians, domínio do campo de ataque, tenta descer garrão pro time corintiano, ele prende a jogada, solta no meio de campo para Paulinho. Paulinho domina pro time do Corinthians, vem pra finta em cima da marcação no primeiro, deu na direita pra Garro, Garro prende o lance, ele vai pro cruzado, levantou no boca do gol, subiu o zagueiro, cortou, tira, a bola falta com o time do Corinthians, Félix Torres ganha a jogada, tentou levantamento à frente, domínio do comando de ataque, aperta, tenta chegar da bola novamente o time corintiano, mata Fausto Vera no peito, vem pro toque de bola, Coutinho pra Garro, ele tenta o domínio, cruzamento, vem na grande área, Raul mergulhou, a bola vai embora. Não mergulha o Pedro Raul. Tiro de meta para a equipe do Juventude bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima, torcedor brasileiro. Ronaldo Giovanelli, o jogo. Agora o Corinthians se apresenta na área, né? Que o Paulinho entrou no lugar do Maicon aí. E já chegou dominando a bola, tentando colocar ela no chão. Porque o Corinthians não consegue no ataque colocar a bola no chão. Desde quando saiu ali o Romero, desde quando saiu o Yuri Alberto, o Corinthians não consegue chegar no ataque. E agora conseguiu pelo menos assustar aí num cruzamento para dentro da área que o Pedro Raul não foi na bola. Conosco, Rádio Liberdade de Aracaju, com difusora de Teresina, Folha de Boa Vista, Rio Mar de Manaus, Rádio Aranguá de 1220, Rádio Itaberá. Alô, rapaziada da Estúdio 92 de Cascavel, Super Condado de Chapecó, Eldorado de Criciúma, Guarujá de Florianópolis, RCI de Foz do Iguaçu, Rádio Difusora de Imbituba. A bola volta no toque de bola, sai jogando contigo no setor intermediário. Cássio domina para o time do Corinthians, vem pro toque de bola. Todo dia a dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias
área. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite. EstrelaBet. A bola volta no toque de bola, sai jogando Félix. Ele prende a jogada no campo de defesa, sai jogando para Cássio. Cássio domina para o time do Corinthians, volta a jogar com toque de bola de Fagner. Fagner prendeu pela direita, vem para o toque curtindo no setor intermediário. Domina Félix, ele prende o lance no campo de defesa. Voltou para Cássio. Félix está brincando. O Cássio está péssimo, ele está tocando bola no Cássio. Domina novamente, vem para o toque de bola Fausto Vera. Ele domina para o time do Corinthians. Fausto Vera passa, mas passa para o time do Juventude, como sempre o faz. Ele domina pelo setor de esquerda, deu para o adversário, recolhe o time do Juventude. Lançamento à frente, 2, Juventude 0. Para o time do Corinthians, está parado o jogo. É lateral para o time corintiano bater no seu campo de defesa. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Daqui a pouquinho o Rogério Assis com o Flamengo de São Paulo. Domina o time do Corinthians, tenta o primeiro gol do jogo. Lançamento feito à frente no comando de ataque, não consegue. A bola quica para Paulinho. Paulinho domina para Coronado. Coronado prendeu, o Hugo passou, recolheu novamente. Coronado vai para a finta no primeiro tempo. O toque de bola para Fausto Vera. Domina para o time do Corinthians, abre o compasso, bateu. Mas o que é isso, Fausto Vera? Mas o que é isso? Tiro de meta pro Juventude. O Fausto Vera pensou, agora eu me consagro. Chutou de perna direita, bateu fraco na bola e é tiro de meta para o Juventude. Cássio ficou na bronca com o Félix depois das últimas 2 recuadas. É o futebol da Bandeirantes para você. Vem Corinthians, bola volta no campo de ataque. Tenta o toque de bola Paulinho para ser jogando para o time corintiano. Abriu para Hugo, domina novamente no toque de bola para Coronado. Vai para o toque de bola contigo novamente o time corintiano. Com Fausto Vera que solta a jogada. Abriu no campo de defesa com o toque de bola de Gustavo para Félix. Ele prendeu na direita no campo de ataque. Vem Garro, domina para o time do Corinthians. Vai para a finta. Tentou o drible na marcação. Já escapou, passou pelo setor de esquerda. Vem cruzamento na área. Trava o zagueiro. A bola volta novamente com o time do Corinthians. Tenta chegar Pedro. Não chega na bola. Ela quica no setor intermediário. Coronado ganha a jogada para o toque de bola de Fausto. Fausto para Fagner. Abriu na direita do campo de ataque para Mosquito. Cruzamento vem na área. Passa em frente à área. Ninguém chega no timão. Lateral para o time do Juventude bater do campo de defesa. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Pois não. Troca no Juventude, vai entrar o Sam, que não é o tio Sam, é o Rodrigo Sam, com a 34, zagueiro ex-Corinthians, inclusive formado na base do Timão, passou por vários times do futebol paulista. Entre o Rodrigo Sam sai o 3, Zé Marcos, troca de zagueiros do Juventude. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil conectado com o futuro. 33 jogados. Ronaldo 0 pro Corinthians. Juventude 2 em Caxias. E essa mudança de zagueiro aí no time do Juventude é porque ele sentiu uma fisgada quando ele saiu atrás do Pedro Raul. Agora, o Corinthians tenta fazer uma movimentação no meio de campo, porque o Paulinho começa a colocar essa bola no chão, mas o Corinthians não consegue fazer uma triangulação, cara. Quando ela cai no pé do Paulinho, ainda sai alguma coisa. Aí cai no pé do Fausto Vera, ele isola. Meu pai. A bola volta no toque de bola. E o tal do Pedro Raul, hein? Aí ela volta no campo de defesa, domina no campo da retaguarda para ser jogando. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. A abertura foi feita à frente no comando de ataque. Tenta o toque de bola. O time do Corinthians para ser jogando. Tenta agarra o domínio, toma falta. Tá parado o jogo, marcada a falta para o time corintiano cobrar 34 jogados. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, já recolhe o time corintiano, vem com Coronado. Ele prende o lance. Lançamento pro Garro de calcanhar, deu para trás para Pedro Raul, vai chutar. Mas o que é isso? Ele errou o chute, velho. Mano, o cara errou um chute. Cara do céu. Meu amigo. Tá louco, Pedro Oliveira. Cômico, para não dizer triste, o que acaba de fazer Pedro Raul. Ele tentou chutar de primeira, ele chutou o vento. O Lazzaroni olhou, colocou a mão na cabeça, se agachou, pensou, meu Deus, o que eu faço agora? É o futebol da Bandeirantes para você. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida, está no Tenda Brasil. A bola volta com o Timão, dominou, vai fazer o gol, bateu para fora, linha de fundo, Garro. E o Mosquito encheu o pé na bola, mandou longe do gol. Perde uma chance incrível, o Mosquito dominou livre de marcação. Dominou, girou, puxou perna direita, bateu longe do gol.
Se ele não tivesse hesitado, ele teria feito o gol. Cruzamento do lado esquerdo do Hugo. O Pedro Raul não ganhou, sobrou pro Mosquito na hora de chutar. Ele hesitou e aí errou. 2-0 pro Juventude. Vou falar uma coisa pra você, Ulisses Costa. O Corinthians tá parecendo um catadão agora. No primeiro tempo, um time bem postado em campo. Gostei de ver o Coronado, gostei de ver o Garro. Mas agora o segundo tempo tá uma coisa de louco, irmão. Não sei nem se foi treinado assim essa equipe aí que tá aí em campo, Pedro Raul, Mosquito, Paulinho. Eu não sei se eles treinaram no time reserva dessa forma, porque tá uma coisa de louco. O torcedor pedindo o Cássio no banco, pra entrar o Carlos Miguel, aquela coisa toda. Vou dizer pra você, hein? Vai voltar a pressão em cima do Cássio, né? Depois desses dois frangos de hoje, vai voltar mesmo, hein? Que foram 2 frangaços, hein? Ixi, é pra expulsão, hein? Pra expulsão do Garro. Ou vai dar amarelo o árbitro? Só amarelo. O Garro, pra mim, dá um carrinho, ele pega Saiu a perna. barato. Ficou de graça, hein? Ficou de graça o carrinho do Garro. Amarelo pra ele. E foi bem na minha frente o lance, era pra ter sido expulso. Pegou completamente por baixo um carrinho desleal do camisa 10 do Timão. O Bruno Arleu de Araújo deu apenas amarelo. E aí o Timão vai perdendo por 2-0. E aí, Ronaldo Giovanelli? Você já vê o desespero do Garro também, né? Ele não consegue dominar, não consegue tocar, não tem aproximação. Virou um catadão o Corinthians agora no segundo tempo, depois das lambanças de Cássio e do Yuri Alberto. Então eu acho que a verdade é o Corinthians está perdido em campo, porque eu acho que não treinaram isso. O Antônio não treinou isso aí, nessas mudanças que ele fez, certeza que não. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho o Rogério Assis vem com Flamengo e São Paulo para você no Maracanã. Você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor do Brasil. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza. Tem ferramentas com a qualidade Steel. A bola volta do toque de bola para ser jogando. Domínio do campo de defesa, William Oliveira em Lins. Grande Lins, William solto, curtindo o sonsaço Bandeirantes. É bola para o time do Corinthians que tenta descer 37 minutos de bola rolando. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Domina o time do Corinthians pelo setor de esquerda do campo de defesa, vem pro toque de bola com o Hugo. Ele domina, prende a jogada, volta no campo intermediário para sair jogando. Domina o time do Corinthians, vem com Félix. Ele prende o lance e tenta soltar do comando de ataque. Pois não. Começou a gritar olé a torcida do Juventude e o vexame do Corinthians passa a ser maior. Mas peraí. A bola tá no pé do Corinthians, os caras estão gritando olé, é isso? Estão gritando olé, a torcida do Juventude grita olé a todo momento, aqui no Jacone. A bola volta do toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, recolhe no campo de retangado. O que os caras tomaram antes do jogo aí? Domínio do campo. Muito louco, então, velho. Tá louco, o chimarrão tava batizado, hein? A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Corinthians, recolhe pelo setor de direita do campo de ataque, vem pra finta, já aprende a jogar a Paulinho, domina pelo comando, vem pro drible de bola, tenta o toque de bola com Garro, ele perde o lance, Hugo vem pra fazer a falta. Tá parado o jogo aí. Tá parado o jogo, falta no sistema defensivo do Juventude. E aí começa a descontração dos jogadores que estão fora da equipe hoje. Gilberto dando risadas junto de Alan Ruschel, 2 machucados na equipe do Juventude. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu, torcedor brasileiro. A bola volta, 2 frangaços, 2 falhas incríveis do Cássio no jogo. Daqui a pouquinho o Rogério Assis vem com o jogo do time do Flamengo contra o São Paulo. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. E fazer o que o Corinthians agora, hein, Ronaldo? Eu acho que tem que agora fazer a triangulação, agrupar um pouco mais. Tá jogando muito espaçado. Quando eu falei que parecia várzea, que tava cada um jogando pra si, é porque o time não tava bem compactado. Tá todo mundo, cada um pra si aí. Tá difícil isso. A bola volta do campo e agora tenta descer novamente o time do Corinthians, aperta na marcação, o Mosquito vem buscar no campo de defesa, dá o tapa na bola, já tenta descer com a bola dominada, ergueu a cabeça, Mosquito vai pro lançamento à frente, girou, ganhou Pedro Raul, vai para a finta, devolveu para Mosquito, Mosquito domina pro time corintiano, tentou o drible, toma falta, tá parado o jogo na direita, falta pro Timão bater. Falta para o Timão, na verdade foi um toque no braço, foi isso que mostrou o Bruno Arleu de Araújo, não foi nem falta em Mosquito, mas sim tocou no braço do defensor do Juventude. E agora vamos ter uma troca tripla no Ju, já eu informo quem entra. Muito bem, vai mexer o Juventude, a camisa do Juventude também, a numeração é das coisas mais, igual do Atlético Mineiro, horríveis, né? Para você identificar de longe é um negócio de louco, você não vê o número dos caras, velho. Tá saindo aí o 10...
Tá saindo entrando o 44. René. Isso, o 10 René para a entrada do 44 Mandaca. O Mandaca, inclusive, que jogou no Corinthians. Aí a segunda troca. Sai o Eric Farias com a camisa 7 para a entrada do 45, o Eric Popó. Não é Eric Popó, é o Eric Popó, que é atacante com a 45. Então saem Eric Farias e Nenê para a entrada de Mandaca e o Eric Farias. A última troca é o 21 Lucas Barbosa para a entrada do 29, que é o Juan, atacante. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Daqui a pouquinho, Flamengo e São Paulo no Maraca. Você ligado no futebol Bandeirantes. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão HG Nakata. Sabe por que hora? Porque a Nakata e tudo azul pela frente. Vou dizer uma coisa pra você, Ronaldo. Sim. Falei no jogo aberto, vocês brigaram comigo que esse time aí, o Corinthians cai, viu? Se ter essa postura, cai. Nessa vai cair. Foi aí no segundo Tô tempo. falando na segunda rodada. Se não melhorar, cai. Precisa dar uma chacoalhada nesse time aí, porque é inadmissível a forma que entrou pro segundo tempo. E vem para o jogo, tenta descer o time do Corinthians. Levantamento foi feito à frente, o toque de cabeça. Defesaça do Gabriel. Gustavo tentou, Gustavo Henrique. Escanteio para o time do Corinthians bater pela direita do campo de ataque. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Daqui a pouquinho tem Flamengo, daqui a pouquinho tem o São Paulo. Rogério Assis vem na Bandeirantes, aperta o time do Corinthians, levantamento à frente, o toque de cabeça, vai para fora do Hugo. Tiro de meta para a equipe do Juventude bater. A bola era boa, um escanteio pelo lado direito. Na verdade era o Gustavo Henrique. Na primeira foi o Pedro Raul, na segunda o Gustavo Henrique saiu por cima do goleiro Gabriel. 2-0 para o Juventude. É o futebol da Bandeirantes com você. Daqui a pouco o São Paulo pega o Flamengo. O Rogério Assis está prontinho aqui, já aquecendo. Daqui a pouco ele vem para transmitir o jogo na Bandeirantes. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Domina Pedro Raul, tenta o toque de bola de primeira. Ele erra o lance. A bola volta com o time corintiano. Félix vem para ganhar, domina o time do Corinthians, sai para o jogo. A abertura vem para Mosquito. Mosquito domina para a direita do campo de ataque. Estica, boa jogada para a ponta para Fagner. Fagner cortou, puxou, perna esquerda, ergueu a cabeça, cruzou. Levantou na grande área para Paulinho. Paulinho soltou para o toque de bola de Garro pela direita, tentou passar Mosquito, fica no chão, o árbitro manda ele levantar e jogar. A bola volta com o time do Corinthians para ser jogando no seu campo de defesa. Bola recuada na fogueira para o Cássio. Ela quica no campo de defesa, sai jogando o time corintiano e a torcida do Juventude. Essa é a ideia, né? Porque o Cássio hoje entregou o Corinthians. Cássio hoje falhou duas vezes, lamentavelmente. A bola volta do toque de bola, recolhe para Pedro Raul, não consegue. Entrada na grande área, dominou. Enfiou o lance para Paulinho, cortou, bateu pro gol em cima da perna do zagueiro. Ele explode. Ela volta com o time do Juventude para ser jogando pelo comando de ataque. Vai para a finta, tenta o toque de bola. É lateral na esquerda, campo de ataque. Daqui a pouquinho para você, torcedor brasileiro. A bola vai rolar, tem Flamengo de um lado, tem do outro lado o time do São Paulo. Rogério Assis vem já no futebol. Bandeirantes está parado o jogo. Falta para o Corinthians. Falta para o Corinthians pelo lado esquerdo do campo de ataque. Falta cometida pelo João Vitor. E aí vai na bola o Garro, camisa 10 do Timão, tentando fazer pelo menos o gol de honra. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcado novamente. Falta para o time corintiano bater. Garro se posiciona para a cobrança de falta. Péssimo Corinthians no segundo tempo, com duas falhas do Cássio e o Yuri Alberto. Perdeu 2 gols que vocês vão ver, vocês não vão acreditar. Se posiciona para a cobrança de falta. É falta para o time do Corinthians bater. Garro vem para a cobrança, perna esquerda na bola, chuveirou. Vai ter que mandar voltar o árbitro. Mandou voltar. Partiu para cima o Nenê e vai meter o amarelo no Nenê. É o Nenê Jadson. não. É o capitão do time do Juventude. É o Jadson com a 16. Isso, que trocou a faixa ali. Fiquei com o subconsciente com o Nenê, que saiu já do campo de jogo para a entrada do Mandaca. Tá parado o jogo, tá marcada a falta. Daqui a pouquinho o Rogério Assis tem jogão de bola já para você. Tem de um lado o time do Flamengo, do outro São Paulo no Maraca. É falta para a equipe do Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Falta para o time do Corinthians, tenta o gol, vem para a cobrança de falta o time corintiano. Garro partiu na bola, levantou no gol, toque para trás, o zagueiro tira. A bola volta para Garro, ele tenta o domínio para o time corintiano, vem para o toque de bola e perde a jogada. Coronado perde o lance. A bola volta no toque de bola. O Coronado tá com dengue ainda. Não sarou a dengue do Coronado ainda, hein, Ronaldo Giovanelli? Você viu a passada que ele foi na bola, o time tomando 2 cocos e ele não consegue chegar e o treinador não vê isso também? Meu pai do céu, hein? Que fase que tá o Corinthians, hein?
Mas se mesmo tivesse visto, não pode fazer mais nada. Não, mas não agora. Ele já né? mexeu 5, agora já não deu, mas da forma que ele mexeu, pode colocar aí na conta do treinador que ele mexeu errado. Porque se ele quer vencer o jogo, ele não entra com o Fausto Vera. Isso eu tenho certeza. O cara que quer vencer, tira o Fausto Vera e coloca um jogador de verdade. Ele colocou o Fausto Vera, meu pai. E sai jogando errado o time do Corinthians. Hugo toca errado, a bola volta com o time do Juventude. Batida à frente do meio do campo de defesa. O time corintiano tenta ser jogando para você. Ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Pois não! Gol do Flamengo com Luiz Araújo. O Flamengo abre o placar contra o São Paulo no Maracanã. 1-0. Golaço. Chute colocado de fora da área. Caiu. É o futebol da Bandeirantes. Caiu, mas aqui também cai, viu, Ronaldo? Caiu. Se não caprichar, viu? Caiu. Fica falando do time do São Paulo, teu Corinthians tá tomando um coco também. Caiu também na tabela. É o futebol da Bandeirantes pra você. Pois não, Ramiro. No Castelão, aos 45 do segundo tempo, Matheus Vital empata para o Cruzeiro, agora 1 para o Fortaleza, 1 para o Cruzeiro. É o futebol da Bandeirantes, torcedor. Empate importantíssimo pro time do Cruzeiro, hein? Ô, Matheus Vital, hein, velho? O futebol tá acabando. O Matheus Vital empata. Agora o Carpini caindo, o Yuri morto em campo, o Cássio entregando. Que rodada é essa, hein? 6. E tenta descer o time do Juventude. Nossa, protege a bola para sair. Tá marcado o tiro de meta no lateral para o Corinthians bater para a direita no campo de ataque. Pra você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Barueri deram o quê? Uns 15 minutos de acréscimo? Porque que parou o Inter o jogo foi uma loucura, hein? Mais 7 minutos, Ulisses. Só? É lateral do campo de ataque, tenta descer o time do Corinthians, lateral cobrado pelo Fagner, errado, a bola volta com toque de bola Coutinho pela direita, Cássio falha no jogo e falha feio, falha junto com o Félix Torres, que agora meteu a bola Yuri, pra fala fora. do Yuri também. E o Yuri Alberto fala do perdeu... Fausto Vera também, essa nhaca. O Yuri Alberto perdeu 2 gols que não pode perder de jeito nenhum, cara, na cara do goleiro. Vida complicada pra fiel torcida corintiana nesse início de Brasileirão, hein? Hein, Ronaldo Giovanelli? Você fica me irritando na transmissão. Deixa eu falar pra você, o Cássio falhou, tudo bem. Agora, Fausto Vera e Yuri Alberto, você não fala. E o próprio Coronado, ele também tá andando em campo, velho. 2-0 pros caras, ele andando em campo. Tá cansado? Olha lá, ó. E vem pro jogo o time do Juventude, bola batida, gol! Cássio pega, ele tenta ser jogando com rapidez para o time do Corinthians, liga para Paulinho. Paulinho domina do seu campo de defesa, vem pra finta, tenta o toque de bola contigo do seu campo de retaguarda. Paulinho protege para o time do Corinthians, toma pancada. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para o time corintiano bater pelo setor de esquerda do campo de defesa. É falta para o time do Corinthians bater pelo setor de esquerda. Daqui a pouquinho o Rogério Assis vem com o Flamengo e São Paulo, 1-0 para o time do Flamengo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Lançamento à frente, domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente. Recolhe o time corintiano, vem com o Coronado. Coronado domina o Palmeiras, quase empate. A bola volta no comando de ataque, vem pro toque de bola contigo na direita. Afasta o zagueiro Pretzel, tá tirando com o olho. É bola no campo de ataque, recolhe o time do Corinthians. Levantamento vem pra dentro da grande área. Tentou o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta novamente na marcação, domina novamente no campo de ataque. Tenta descer o time do Juventude, não consegue. Primeira, segunda bola, volta para Pedro Raul. Ele domina pro time do Corinthians, abriu para Coronado. Olha o Coronado no jogo de novo. Pedro Raul passou livre. Abertura para ele. Pedro Raul ergueu a cabeça, vem para o cruzamento. Nossa senhora. Ele esperou chegar a marcação do Danilo Boza. Escanteio Corinthians. Pelo lado esquerdo, o Pedro Raul tentou cruzar rasteiro, não conseguiu. Garro na bola no escanteio. Escanteio para o time do Corinthians bater, vem Garro para a cobrança, se posiciona, o Corinthians vai perdendo por fraco Juventude. Escanteio novamente, Garro levantou, desvio na primeira trave, sobrou para Paulinho, bateu em cima do marcador, a bola explode e volta com Juventude, que arma um contra-golpe do tamanho do mundo. Lançamento pelo setor de direito do campo, ataque em alta velocidade, desce o time do Juventude, lançamento na grande área, se atrapalha tudo. No momento de partir na velocidade, errou feio o Jadson. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando o time do Corinthians no seu campo de defesa. Você ligado, é Rodrigo San que estava com a bola. Domínio do campo de retaguarda, vai para a finta, Coronado, tá parado o jogo. Falta nele no Garro. É falta para o Corinthians bater. Falta para o Corinthians pelo lado esquerdo, já cobrada, Coronado com a bola. A bola volta para Coronado, domina para o time corintiano pelo setor de esquerda, campo de ataque. Ronaldo, faltando 1 minuto para acabar o jogo, você fala já, vem Timão, dominou Coronado, fita no primeiro, fita no segundo, tá uma pancada, tá parado o jogo. E vai tomar amarelo o jogador Jadson. Rua. Vermelho, né? Já tinha amarelo.
Rua para o volante, camisa 16, Jadson. Nos últimos minutos da partida, ele interrompeu a ultrapassagem do Coronado pelo lado esquerdo do campo de ataque. Já tinha cartão amarelo, levou o vermelho. Tá na rua, Jadson. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Tá marcada a falta pro Timão bater aí, Ronaldo. Corinthians péssimo no segundo tempo, outro time. E o Cássio falhou demais, Yuri Alberto perdeu, Fausto Vera entrou, não sei pra fazer o quê. Foi. E aí, Ronaldo? Foi uma noite estranha no segundo tempo, né? A verdade, a gente tem que pontuar aqui que no segundo tempo. Agora esse menino entrou em campo pra fazer isso mesmo. Tomou amarelo e na segunda outro amarelo e vermelho. O Jadson aí que entrou no lugar do Nenê. Só pra complicar. Agora a verdade é que o Corinthians no segundo tempo foi um catadão, Ulisses. O Corinthians no segundo tempo foi um catadão, ninguém entendeu nada. A entrada do Fausto Vera a gente também não entendeu até agora, se ele tá marcando, se ele tá defendendo. E o time do Corinthians parou de fazer triangulação quando saiu o Romero. O Romero fazia triangulação com todo mundo. Entrou o Paulinho, também não entrou bem. A verdade é que o Corinthians no segundo tempo foi inexistente. O Corinthians no segundo tempo foi uma vergonha. Mais um. Vem para a cobrança de escanteio, é falta para o time do Corinthians bater, falta para o Timão cobrar. Garro se posiciona para a cobrança de falta, vai partir para a bola do Palmeiras, não entra, impressionante, levantamento, vem à frente no comando de ataque, mais uma hora vai entrar, recolhe no campo de defesa, tenta descer novamente o time do Corinthians, levantamento à frente, vai embora. É bola para o time do Juventude bater do campo de defesa, o árbitro está dando escanteio. Pois não, Escanteio, Coronado na bola. Escanteio pro Timão bater. Vem Coronado para a cobrança de escanteio. Pois não, Ramiro. 40 do segundo tempo, Arena MRV. O Criciúma empata contra o Galo 1-1. É o futebol da Bandeirantes para você. Vem pro toque de bola. Hugo tentou descer. O árbitro marca a falta de ataque. Vai terminar o jogo para você. Em Caxias do Sul, Corinthians perde de 2-0. Duas falhas, 2 frangos do Cássio. 2 erros terríveis do jogador do Corinthians. Yuri Alberto perdeu gols. Termina o jogo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A Bandeirantes vem para eleger o craque do jogo. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. E aí? Quem que é o craque do jogo, Ronaldo? Eu tô entre o Nenê, porque o Nenê vai jogar até os 120 anos, do jeito que tá aí. Nenê rodou, colocou o time pra jogar. Primeiro tempo o Nenê também tava cochilando um pouquinho. E no segundo tempo ele fez o time dele jogar. Um toque daqui, outro dali, com classe. Fez o time dele apertar a saída de bola do Corinthians, onde o Cássio errou 2 vezes praticamente, até na finalização. Do João Carlos fez um golaço de fora da área. E eu fico com o Nenê, vai. Só pra ele jogar mais 100 anos aí. É o futebol da Bandeirantes, o craque do jogo, Nenê. Rogério Assis, agora Timão perde para o Juventude 2-0. Vem, Rogério na Bandeirantes. Rogério Assis. Valeu, Ulisses! Vamos com as emoções do jogo do Maracanã. 1-0 Flamengo, 27 minutos e meio primeiro tempo. Luiz Araújo fez um golaço, o Flamengo na frente, Paulo do Vale. Exatamente, ele que entrou no lugar do Cebolinha, que saiu machucado, camisa 7, Luiz Araújo. Um bonito gol, chute colocado de fora da área. O Flamengo, que já teve Fabrício Bruno amarelado, e o São Paulo, Igor Vinícius, também levou o cartão amarelo, Rogério Assis. Essa bola vai para fora, arremesso lateral para o São Paulo cobrar com muita pressa, já colocado em jogo, faz o giro, ganha Igor Vinícius, marcado primeiro que ele a marcação, a bola vai desviada para fora, em lateral é bola para o time do São Paulo jogar, 28 acabou do primeiro tempo, Arena Barueri, Miliose. Canhão, fim de jogo em Barueri, o Palmeiras perde depois de 17 jogos em casa para o Internacional. 1-0, lei do ex-gol de Wesley, fim de jogo. Já no intervalo, Bandeirantes com Ricardo Capriotti. Todos os detalhes da rodada por enquanto com os paulistas perdendo seus jogos. Corinthians em Caxias, o Palmeiras perdeu em Barueri, o São Paulo vai perdendo no estádio do Maracanã. Rafael domina o goleiro do São Paulo dentro da grande área. Ameaça bater à frente, 1-0 o Flamengo. Levanta essa bola forte na esquerda, sobe cadeira e cabeceia, ela bate na marcação, toca em Varela. Domina e volta, a bola começa com o zagueiro, volta
até atrás com Fabrício Bruno. Fabrício toca a bola, tenta Léo Pereira, dá a bola para Fabrício, toca na grande área. Rossi, o goleiro ajeita, pé direito de bico, bota essa bola pra ponta. Sobe de cabeça na marcação com o time do São Paulo. Corta aqui atrás o Wellington. Ela vai pra ponta, protege Fabrício Bruno. Domina, agarrado pela camisa. Falta! Ele tenta driblar, domina, faz o giro, é agarrado pela camisa, é falta marcada, é pro time do Flamengo cobrar. 29 primeiro tempo, estádio no Maracanã, Flamengo, São Paulo 0, cobra a falta o Flamengo, bola aberta meia direita com De La Cruz, Pedro dispara pelo comando, na direita Luiz Araújo, De La Cruz tentou driblar, tocou na ponta, toma a frente, ganha Igor Vinícius com o time do São Paulo, falta aqui no meio antes pro Flamengo. Não há vantagem na jogada na meia direita. A falta marcada para o Flamengo, Paulo do Valle. Em cima do De La Cruz. E o Flamengo já tenta o ataque. Cobrada. Bruno Henrique na esquerda, na grande área. Pedro cabeceou. Fora! Sobe bem Pedro e põe a cabeça na jogada rápida com o Bruno Henrique. Linha de fundo, Paulo do Valle. O Flamengo cobrou rapidinho essa falta em cima do De La Cruz. O Bruno Henrique foi para a linha de fundo, fez o cruzamento, achou o Pedro, hein? Livre. Ele acaba errando a cabeçada, ela vai por cima. O Flamengo vai vencendo o São Paulo 1-0 no Maracanã. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. Sai jogando o São Paulo aqui atrás com o Alisson, levanta à frente a jogada, marcação Ayrton Lucas, pra área a bola, vem Luiz Araújo, ela bate em Arboleda, vai desviada, Diego Costa tenta, não pega Arboleda, escanteio. De graça, escanteio Flamengo, Paulo do Valle. A defesa do São Paulo meio desmontada por ali, o Arboleda ainda tentou fazer o corte, não conseguiu, linha de fundo. Novo escanteio para a equipe do Flamengo que tenta ampliar o marcador no Maracanã. 31 minutos, escanteio, o Flamengo vai tudo pra cima, já ganha o jogo por 1-0. Pra grande área, Fabrício Bruno, Léo Pereira. De La Cruz cobra o escanteio, pé direito, lá na esquerda, Daronco autoriza, levantou, a Bruno Henrique passa por ele, passa por Ferrarese, cai na esquerda a bola, Wellington tenta, vai na bola, falta marcada. Na briga pela bola, falta marcada aqui atrás em Wellington. 31 minutos e meio, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, 1-0 Flamengo no Maracanã. Meu caro Canhão, e uma vitória até agora correta do Flamengo, uma vitória parcial, joga bem mais que o São Paulo. São Paulo teve um chute do Caleri aos 19, antes do gol do Flamengo, e aos 19,5 no contra-ataque seguinte, o Luiz Araújo numa jogada individual entrou no lugar do Cebolinha machucado e bateu, fazendo um bonito gol com a bola pegando na trave e vencendo o Rafael. Resultado correto até agora, porque só o Flamengo joga nesse momento. O São Paulo corre, mas não consegue conter o ímpeto rubro-negro. Fabrício Bruno domina, dá pro Rossi, o goleiro sai na entrada da grande área, toca na esquerda, aberto Léo Pereira, marca Caleri, toca de volta a bola, recua, entrega para Rossi, Rossi no meio, recua, Pulgar com ele, toca Léo Pereira, marcado, vai no fundo, levanta a jogada para o meio campo, Pedro, faz o pivô, sai do Arboleda, bota na ponta, a Bruno Henrique, Rafael sai da grande área, pé esquerdo, dá um balão, goleiro do São Paulo tira, vai no meio campo, Pulgar disputa, pede a falta, na puxeta, consegue bater na bola, rebote São Paulo, dá o voleio na ponta, Diego Costa, mas erra, a bola vai para fora. Passa na ponta, não pega a cadeira, ela vai direto pela linha lateral. Em arremesso para o Flamengo cobrar. 32,5 primeiro tempo, estádio do Maracanã. Futebol é com toda a equipe da Rede Bandeirantes de Rádio. Somzão Bandeirantes para você. Som do Maracanã. Com Caiane Martins na central técnica. Com Michel Lopes na mesa de som. Todo o time trabalhando essa noite, mostrando para você essa rodada cheia do Campeonato Nacional. Com as imagens em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques, no digital Marcela Souza e Bruno Pozóvio. Sai jogando Fabrício Bruno, marcado, toca a bola para a direita, vira Valela, sai da marcação, levanta o passe por dentro, toca à frente, bate na bola, marcação do São Paulo, não pega, vem Luiz Araújo, tenta o passe na ponta, Ferrarese domina, marcado pelo Bruno Henrique, vem Bruno, Ferrarese vai ganhando, dominou, tocou na direita, essa bola para a linha de fundo, Igor Vinícius recebeu, cortou para a canhota, para Ferrarese na grande área, limpou o zagueiro, se atrapalha com a bola, depois tenta o giro, perde, nada de falta, ele perde a bola e deixa a defesa aberta, bola para a esquerda, vem Flamengo outra vez, Bruno Henrique encara dois, toca pelo meio, do meio, De La Cruz, Bruno Henrique na área, ajeitou, bateu longe demais.
ela sai na linha lateral do outro lado. No contra-ataque, o Flamengo perde a chance do segundo gol. Paulo do Valle. Contra-ataque proporcionado também porque o Ferrarese estava no ataque do São Paulo, tentando ali uma jogada meio que de ponta, de atacante, e o Flamengo desce, leva perigo de novo, vence o jogo 1-0. O Wellington vira o passe no meio, tenta a jogada, passa pela marcação aqui atrás, volta a ser do Flamengo ainda. Ailton Lucas vira a bola com o Bruno Henrique, domina e já devolve, começa pelo meio do campo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. 34, primeiro tempo no estádio do Maracanã. Flamengo, São Paulo 0, segunda rodada do Campeonato Nacional, com a Clube FM em Botucatu, na rede Bandeirantes de Rádio. Rodrigo Rossi domina na entrada da grande área para jogar completamente sozinho. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Linha para a do Bruno Henrique, domina, mas depois comete a falta. Na sequência, Bruno Henrique, o jogo está parado, é falta marcada. É para o time do São Paulo cobrar. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Domina a bola pela meia, tenta jogar o time do São Paulo. Recua Igor Vinícius, dá Ferrarese, toca pelo meio do campo ainda. Perde Pablo Maia, toca Arboleda, volta para Rafael na grande área. Domina Rafael na pequena área, toca na entrada da grande área. Pablo Maia perdeu. De La Cruz na área, limpou, girou, pé direito de frente, bateu no canto. Fora! À direita do gol numa saída ruim do São Paulo, num tiro de meta mal cobrado. O São Paulo entrega para o Flamengo o segundo gol e por sorte não toma Paulo do Valle. Exatamente, né? Porque o Pablo Maia também acaba errando por ali, proporcionando mais uma chance para a equipe do Flamengo. O tricolor paulista vai perdendo no Maracanã 1-0. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Rafael cobra o tiro de meta aqui na grande área, dá para Diego Costa, passa Arboleda, ele é marcado por Luiz Araújo, turno do gol do Flamengo, toca Diego, dá Arboleda, vira a bola para Ferrarese, marca Bruno Henrique, toca na ponta, Igor Vinícius, corta-nos a bola, passa por todo mundo, fica na direita a bola para o Alisson, toca a jogada, volta para Igor Vinícius, domina e sai jogando com liberdade, 36, primeiro tempo, domina, vai embora, deixa Araújo na jogada, foi derrubado, caiu a arbitragem, para e marca, Daronco marca a falta, torcedor do Flamengo, você está ouvindo? Chiando, falta marcada tricolor, Paulo do Valle. Isso, a falta do Luiz Araújo, ali em cima do Michel Araújo, que hoje fica na função ali de armação do São Paulo. Vinha jogando na ala esquerda, com o retorno do Wellington por opção do Carpini. No lugar justamente do Galopo, o Michel Araújo fica na armação, sofre a falta do Luiz Araújo. Tricolor paulista na bola parada, o Carpini ali com cara de preocupação, meio desolado. O São Paulo tenta o empate no Maracanã. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 37, primeiro tempo, São Paulo tem falta no ataque na meia esquerda. Para cobrança de falta, Michel Araújo. Igor Vinícius para bater de pé direito, levanta o braço direito, Michel Araújo. Saiu Michel Araújo da bola. Igor Vinícius autorizado, levantou na área a bola, Rossi no alto, subiu, é dele. Tranquilo, subiu, grudou, ficou com ela. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Rádio Bandeirantes Campinas, é futebol pela Bandeirantes. Rossi na grande área da fogueira, marcado pelo Caleri. Toca a bola, Léo Pereira domina aqui a jogada na esquerda, levanta para frente. Sobe na marcação, defesa do São Paulo, rebate no meio, Diego Costa. De La Cruz na sobra, põe no chão, põe no peito. Pablo Maia vai, De La Cruz abriu o braço e cometeu a falta. Ele abre a asa e acerta o Pablo Maia, Paulo do Valle. Exatamente, né? E o Daronco muito próximo do lance, marcou rapidamente. O São Paulo no campo de defesa tem a falta. 1-0, vence o Flamengo. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. 38, primeiro tempo, Alexandre Pretzel, Flamengo 1, São Paulo 0, Pretzel. E o Flamengo continua melhor, com mais escapes, saindo bem da marcação de São Paulo. E o Flamengo, quando não tem a bola, o Tite costuma dizer que o time não é muito duro, né? Tá fazendo várias faltas. É a 8ª falta agora cometida pelo Flamengo. O São Paulo tenta na base da jogada individual, mas simplifica demais. Muito chuveirinho para a área, muito passe errado. Animicamente o time parece que tomou o gol, baixou a cabeça. O Flamengo é melhor.
38 minutos e meio. Falta para o São Paulo e todo mundo para a grande área do Flamengo, Paulo do Vale. Que o Igor Vinícius ia avançando para a grande área, foi tocado por baixo. Então o tricolor paulista novamente na bola parada, agora um pouco mais próximo ali da grande área. Tem a oportunidade. Lado direito, o Michel Araújo está por ali tomando posição junto com o Igor Vinícius. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 39, Daronco vai lá, enquadra todo mundo. É falta marcada, o São Paulo atrás do empate. Cobrança de falta, levantamento, Arboleda de cabeça, sobe Fabrício Bruno, tira a bola, voltou na entrada da grande área. Luiz Araújo na coxa, marcado por 4, tomou um tapa. Daronco pega a falta e é pra cartão dessa falta, hein? Era um contra-ataque do Flamengo. Por isso a vaia intensa da torcida querendo cartão, Paulo do Vale. Ele só apontou para falta mesmo. Agora sim, mostra o cartão amarelo. Michel Araújo, quem parou o contra-ataque. Não são parentes não, né? Luiz e Michel, né? Não, não são. Apesar do Luiz também já ter sido jogador do São Paulo. Inclusive cria do tricolor. E é o terceiro cartão amarelo do jogo, o segundo para o São Paulo, uruguaio Michel Araújo. O Thiago Carpini repete a formação com 3 zagueiros, mas ele deixou o Michel no meio, começou com o Wellington e tirou o Galopo do time. O Michel não faz um bom jogo. Eu gosto desse jogador, mas ele não está fazendo um bom jogo. É a falta marcada. Aí a informação do alto-falante do estádio do Maracanã confirmando o cartão. É a falta que vai ser cobrada com o zagueiro Léo Pereira para fazer a cobrança. Ligado na maior rede de rádios do Brasil, você segue acompanhando o Campeonato Brasileiro no Maracanã. A bola rola, o relógio não para. Pedro na coxa, tentou tomar a frente, ganha Igor Vinícius, divide, Wellington pega a sobra, dá pelo meio, bota por dentro com o Luciano, aperta o São Paulo, mais à esquerda, aberto, Michel Araújo fecha aqui, Caleri correu para dentro da grande área, domina, Michel, limpou, caminhou, ajeitou 2 em cima, marcado, volta a bola, Alisson de frente, toca o passe para a ponta direita, Igor Vinícius domina, levanta a bola, bate no Bruno Henrique, espirrada, pega a sobra com De La Cruz, agarrou pelo pescoço, é falta. Pablo Maia comete a falta no Maracanã. A bola rola, o relógio não para. 41, primeiro tempo. Luiz Araújo na direita, carrega com De La Cruz. Passou da bola, cortou Ferrarese com o Luciano. É Igor Vinícius, tenta o chapéu. Pulgar, cabeceia, faz a falta. Eric Pulgar. É a falta marcada no Igor Vinícius. 41, primeiro tempo. E o placar da Bandeirantes no Maracanã. Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo está na frente, o gol de Luiz Araújo, Flamengo, São Paulo 0, Pedro Ramiro. Oi, Canhão, alguns jogos que acabaram há pouco pela segunda rodada do Brasileirão. Atlético Mineiro 1, Criciúma também 1, Juventude 2, Corinthians 0 e o Palmeiras foi derrotado na Arena Barueri, 1-0 para o agora líder Internacional. Você ligado com toda a equipe da Rede Bandeirantes de Rádio, com a Cacique de Capivari também. Igor Vinícius domina, coloca no chão, já faz o giro, ganha a bola e carrega a jogada pela meia direita. Próximos dos 42, primeiro tempo. 1-0 o Flamengo. Em instantes, em Ricardo Capriotti, para ponta a bola, de cabeça arruma Luciano. Caleri ao lado, a Luciano de novo na grande área, pela direita, marcado. Tentou passar em cima dele, volta Fabrício Bruno. Recebe Luciano, toca ao lado, lança a bola para Igor Vinícius. Carrega de um lado para o outro, toca do ladinho com Pablo Maia, devolve ela na direita, Igor Vinícius se apresenta pela ponta, curtinho, Alisson chega, domina marcado, toca pelo meio do campo, acha Arboleda de primeira, já vira Arboleda, toca até Diego Costa com 42:30, caminha Diego Costa, meia esquerda, toca a bola para a ponta esquerda, para o Wellington, levanta a cabeça, cruzou no gol para a cadeira de cabeça, rebate, aí Heitor Lucas tira, vai no meio para Pedro, sabe Arboleda, dá um coice, Arboleda ganha a bola, ela volta com o Flamengo, a Bruno Henrique, tenta o drible, a Pedro, a Bruno, escapou, tentou De La Cruz, atropela do Bruno Henrique, é falta, é falta. O Daronco está marcando uma falta, na verdade, atrás, na primeira dividida e não na segunda, onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza, tem ferramentas com a qualidade Steel. 43, primeiro tempo, você ligado na maior rede de rádios do Brasil, com difusor FM de Fernandópolis também. 43, esse primeiro tempo, Alexandre Pretzel, Flamengo, São Paulo 0. Primeiro tempo muito competitivo, mas com o Flamengo mostrando muito mais qualidade, né? O São Paulo até teve uma conclusão, mas foi pouco, muitos erros de passe, saída de bola muito picotada, porque o Flamengo marca muito bem. O Flamengo merece o placar parcial, criou mais oportunidades, De La Cruz jogando bem. E o Eric Pulgar também, o meio de campo do Flamengo melhor que o São Paulo fazendo um esforço muito grande, Canhão.
Alisson domina a jogada pela meia direita, ataque do São Paulo, enfia na esquerda para o Wellington, domina o lateral com 2 em cima, domina, marcado, pressionado, prefere o passe atrás, já recua a jogada até Diego Costa, Diego toca de volta a bola para o Alisson, escapou do Pedro, levantou no comando, abre a jogada para o Wellington, na esquerda, na linha de fundo, chegou para cruzar, dominou, Luciano vai para a grande área, Caleri fecha, gira o Wellington, são 2, sai na marcação do Varela, cruzou para Caleri, cabeceou na pequena área, a bola, protege Léo Pereira, pro Rossi pegar. A cabeçada do Caleri vai fraca na mão do goleiro do Flamengo, Paulo do Vale. E aproveitando também o Ayrton Lucas, né? Usando um pouco de apoio ali, o lateral esquerdo do Flamengo, para tentar essa cabeçada que acabou saindo fraquinha. Poderia servir como um passe, mas ninguém fechava por ali. O Rossi fica com ela, um momento raro de chegada do São Paulo. 1-0 vai vencendo o Flamengo. Rossi levanta, Pedro cabeceia para ninguém do Flamengo, ela fica fácil para Rafael pegar com o pé primeiro dentro da sua grande área. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre. 40 minutos e meio, 44 minutos e meio, 44 primeiro tempo, 1-0 Flamengo. Busca a marcação, Michel Araújo vira para o Wellington. De volta, Michel, passe vai para fora, a bola vai desviada. Não tem desvio não. De graça, a bola sai pela linha lateral. Arremesso, o Flamengo vai jogar. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. O quinto sinal está marcando, são 10h15 da noite. 10h15 da noite, hora de Brasília, marcando o quinto sinal da Bandeirantes. Toca na ponta, Ayrton Lucas na esquerda. A Bruno Henrique na área, limpou, bateu, tocou Ferrarese, saiu em escanteio. Escanteio, Flamengo na esquerda, para o do Vale aos 45. Exatamente, né? Na jogada individual do Bruno Henrique por ali, para cima do Ferrarese. O corte pela linha de fundo, 3 minutos. Vamos a 48. 45 minutos e meio nos acréscimos do primeiro tempo. O Flamengo tem a chance de fazer 2-0 em escanteio. Vão para a grande área. Fabrício Bruno e Léo Pereira. Se juntando a Ayrton Lucas e a Pedro. Cobrado curto do escanteio para Ayrton Lucas na esquerda. Levantando o gol de cabeça. Caleri bota o cabeção e tira. Ela volta aqui atrás. Ayrton Lucas do meio do campo. Ele volta para o goleiro Rossi. Sai com o pé. Sozinho domina para levantar para o ataque. Domina pé direito. Levanta essa bola de volta. Um bicudo na esquerda. Bola muito alta. Sozinho Ferrarese. Ajeita na coxa e joga com o amortecedor HG Nakata. Você chega mais longe e você sabe por que, não é? Porque é Nakata. Ferrarese na pressão daí para Igor Vinícius, 2 em cima, tentou limpar, escapou, tocado por baixo, é falta. De La Cruz comete a falta, o jogo está parado. 46 primeiro tempo, estádio do Maracanã. Flamengo, São Paulo 0. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Diego Costa marcado, Luiz Araújo pra cima dele, recua, dá pro Arboleda, bica de perna esquerda, levanta na ponta, a bola pra Caleri, vai na trombada, caiu Caleri, é falta. Daronco apita, a galera acha ruim. É falta marcada, o São Paulo cobra. 46 e meio, tá acabando o primeiro tempo, 1-0 Flamengo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. Igor Vinícius, na direita marcado, vem Ayrton Lucas, toca na ponta, a bola pro Alisson, pressão vem Léo Pereira, Alisson insistiu até tomar, recupera a bola e volta aqui atrás, meu campo do São Paulo, da Ferrarese, toca de volta a bola pra ponta direita, vira a jogada para Igor Vinícius, rebate a marcação pelo meio, volta com Arboleda, 1 minuto para acabar o primeiro tempo, o Flamengo vence 1-0, Grupo Souza, Lima Eficiência, em segurança e serviços. Domina São Paulo, outra vez a jogada aqui na sua defesa com os zagueiros. Toca Ferrarese, vai embora para o ataque pela meia direita. Do lado para Luciano, sai da ponta, fecha pela meia direita, marcado. Toca de volta a bola, vira na esquerda com o Wellington. Fecha na ponta, Diego Costa, o zagueiro. Recebe, dá Luciano. Volta Diego Costa, drible curto. Sai marcado com De La Cruz, enfia na ponta para ninguém do São Paulo. Domina aqui atrás, Fabrício Bruno marcado. Pede a bola Varela, ele prefere o passe da meia para Pulgar. Tenta Luiz Araújo marcado, carrinho na bola de Wellington para tomar. Toma frente Michel Araújo e fica caído o jogador do São Paulo. Daronco vai parar o jogo. Atendimento ao jogador do São Paulo que caiu e está no chão, Diego Costa. Parece que sobrou um tapa na cara dele, na lata, Paulo do Vale. Ele caiu ali no campo de ataque do São Paulo. Michel Araújo quase estava passando por cima do companheiro com a bola. Aí o Daronco foi obrigado a parar o jogo. Agora acompanha ali protestos do Luciano, que pede cartão amarelo. O Carpini também vai lá, cobra o próprio Anderson Daronco também. Ele pede calma ao treinador do São Paulo e tem a bola agora por ali. Vamos ver se ele encerra o primeiro tempo ou dá seguimento ao jogo.
Ele vai dar a bola ao chão com reinício. A bola estava de posse do São Paulo. E aí tem mais um segundinho para acabar o primeiro tempo. 48 minutos e meio. 48:30. Está acabando o primeiro tempo. Saída feita aqui atrás com o São Paulo. Toca o zagueiro Arboleda. Dá pelo meio do campo. Volta a bola com Pablo Maia. Vira a bola para Ferrarese. Aqui na meia direita. Enfia. Entrada na grande área. A bola arrumou para bater Caleri. Ganha Léo Pereira. Domina e bota Ayrton Lucas para fora. Ayrton Lucas volta. Se antecipa e toca a bola para fora pela linha lateral. Próximos de 49. Mais um acréscimo. Está confirmando o som do Maracanã. Bola para a ponta com Caleri. Rebateu na marcação com o próprio jogador do São Paulo. E aí não há tempo. Aos 49. Apita Anderson Daronco. Termina o primeiro tempo no estádio do Maracanã com o Flamengo na frente. Golaço do Luiz Araújo. Flamengo, São Paulo 0 no intervalo na Bandeirantes. Alô, alô, Ricardo Capriotti. Alô, Rogério Assis. Você volta já já. O São Paulo vai perdendo, aliás, os clubes de São Paulo, hein? Nessa noite de quarta-feira, minha gente, só catástrofe. Tirando o Bragantino, não é? Mas dos grandes aí, só catástrofe por enquanto. Vamos ver se vira o São Paulo no segundo tempo. Não tá fácil não. Alô, Paulo do Vale, o que é que você tá vendo aí no gramado do Maracanã? Os times deixando o campo de jogo. E o São Paulo vai ter que juntar os cacos no vestiário, PDV. É verdade, né? Pode ser aí um último momento do Thiago Carpini tentando motivar essa equipe em busca de uma manutenção do emprego que parece bem distantes pelos lados do técnico Thiago Carpini, que tem à disposição para a segunda etapa, para quem sabe mexer no time, Jandrei para o gol, Galopo, que perdeu a posição hoje na equipe titular, lembrando que o Rames está machucado, Rodrigo Nestor, André Silva, Bobadilha, Alan Franco, Juan, Eric, Sabino, Patrick, William Gomes e Ferreirinha, que retorna hoje de lesão e também está à disposição de Carpini. Já o Tite tem Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz, Cleiton, Igor Jesus, Gerson, Arrascaeta, Vitor Hugo, Lohan, Carlinhos e tinha o Luiz Araújo, mas o Cebolinha acabou machucando e o Luiz Araújo entrou justamente para marcar o gol que vai dando a vitória ao Flamengo até aqui no jogo. Capri. Valeu, PDV, você volta já já, daqui a pouquinho. Vou ouvir o Alexandre Pretzel na sequência. São Paulino quer saber por que é que o Tricolor está perdendo para o Flamengo no Maracanã. Antes, eu vou dar uma passada lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi. O Corinthians perdeu para o Juventude. Foi derrotado pelo Ju, 2-0. O Pedro Oliveira, repórter Bandeirantes, está por lá e tem o destaque da reportagem Bandeirantes. Como é que tá o clima aí no vestiário do Corinthians, aí no Alfredo Jaconi, Pedro? Boa noite, Capri, para todo mundo ligado aqui no futebol da Bandeirantes. Ninguém ainda falou pelos jogadores ou até a comissão técnica do Corinthians. A gente fica no aguardo do Lazzaroni, que vai conceder entrevista coletiva junto de um jogador em instantes. Pelo menos o Lazzaroni e um atleta vão falar, mas deve ser só isso, tá? Cara de poucos amigos de todo mundo do Corinthians, porque foi derrotado. E nos últimos 4 jogos, o Corinthians tem apenas uma vitória contra o Nacional na Copa Sul-Americana por 4-0. Nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro, Corinthians empatou com o Galo na estreia e agora perde por 2-0 para o Juventude. Jean Carlos e Lucas Barbosa foram quem marcaram os gols do Ju na segunda etapa. Capri. Valeu, você volta no apito final, Pedro. Depois da partida entre Flamengo e São Paulo, mais informações do Corinthians aí em Caxias do Sul. Atenção, vamos a Barueri, porque lá também teve gigante perdendo. Palmeiras foi derrotado pelo Internacional 1-0. Vamos com Bruno Migliozzi trazendo o destaque do jogo. Palmeiras perdeu, já tá falando aí o Abel Ferreira, Bruno. Olha, Capri, ainda não, viu? Deve começar em alguns minutos o Abel Ferreira, ainda não chegou à sala de coletiva. É a mesma coisa, vale do que o Pedro falou. Aqui na Arena Barueri, a cara fechada, né? Aquele clima após a derrota. O Palmeiras volta a perder em casa depois de 17 jogos. A última vez foi no ano passado, no dia 19 de outubro, contra o Galo. É a segunda derrota nesse ano, perdeu apenas para o Santos. No Campeonato Paulista, vale destacar também, Capri, que o Verdão, no próximo jogo, volta ao Allianz Parque. Então vai demorar a jogar de novo aqui em Barueri. Duela contra o Flamengo no próximo domingo no Allianz Parque. Capri. Valeu, você também volta daqui a pouquinho no apito final, trazendo todo o trabalho aí nos vestiários da Arena Barueri e essa derrota do Palmeiras para o Internacional 1-0.
Alexandre Pretzel, vamos lá, Pretzel. Olha... O que aconteceu no Maracanã? Por que o São Paulo está perdendo nesse intervalo de jogo? O Flamengo vai vencendo por 1-0. Conta tudo pra gente aí, Pretzel. Boa noite. Boa noite, Capri. Tá perdendo porque é pior. Eu acho que essa é a primeira justificativa. É um time pior que esse do Flamengo. Agora, o Flamengo faz uma grande atuação? Não. Mas o Flamengo joga para o gasto, para fazer 1-0 no São Paulo. Teve 3 chegadas rápidas ao gol do Rafael, principalmente com o Pedro mais uma vez jogando bem. O Everton Cebolinha começou como titular, aí ele é substituído pelo Luiz Araújo logo aos 10 minutos. Saiu machucado o Everton Cebolinha. Entrou o Luiz Araújo, que fez o gol do Flamengo aos 19 minutos e meio. Antes do Luiz fazer o gol, o São Paulo teve uma chegada. Um chute do Caleri rasteiro no canto que o goleiro Rossi defendeu. Teve um outro cruzamento, uma tentativa de entrada na área, mas, sabe, sem muita efetividade, sem muita qualidade também. Me parece que depois que tomou o gol, o São Paulo meio que baixou a cabeça, né? O Thiago Carpini me parece desanimado na área técnica. Eu não sou analista de semblante, não é essa a questão. É que depois de todos esses 3 dias após o sábado, na derrota para o Fortaleza, todo o noticiário dizendo que ele está fora, evidentemente que ele está incomodado. E acho que passou isso um pouquinho para o time. O time do São Paulo não está com aquela vitalidade, não está com aquela organização, com aquela intensidade. Coletivamente hoje é um time muito embolado, não é um time organizado, é um time embolado e que dá espaços para o Flamengo. Meio de campo não está funcionando. O Eric Pulgar e o De La Cruz estão dando as cartas no meio de campo e os jogadores abertos, o Bruno Henrique e o Luiz Araújo, levam vantagem sobre os seus marcadores. Hoje o Thiago Carpini tirou o Galopo, colocou o Wellington na ala esquerda novamente como titular e puxou o Michel Araújo para o meio de campo. Manteve o esquema de 3 zagueiros, mas o São Paulo teve uma chegada só ao gol do Flamengo. Então, em linhas gerais e pela qualidade técnica bem superior do Flamengo, o placar está correto neste momento, 1-0 para a equipe carioca. Capri. Valeu, Pretzel. Então daqui a pouquinho você volta também, a gente fala mais desse placar parcial do Maracanã. Que noite de quarta-feira, hein, minha gente? Noite de gala de quarta, com grandes jogos importantes, e a Rádio Bandeirantes é presente em todos os lugares relevantes aí, onde tem Corinthians, Palmeiras, São Paulo, todo o arsenal aí do futebol paulista, e com o microfone Bandeirantes registrando essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer o seguinte, uma parada rapidíssima, um intervalo rápido. Já o Pedro Ramiro vai dar uma atualizada nos jogos que já terminaram, jogos que estão em andamento e a classificação do Campeonato Brasileiro. O intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabia que o superaquecimento é uma das principais causas de problemas do motor? Entre os motivos para isso acontecer estão o uso de produtos de baixa qualidade e a falta de troca do fluido no prazo correto. Para não colocar a segurança da sua família em risco, faça a troca de acordo com o manual do seu carro. E na próxima troca de fluido, escolha Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet. Na Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores. E vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia.
Se você é agricultor ou possui um sítio, não perca essa oportunidade. Garanta agora a sua motosserra Steel com até 15% de desconto e realize suas tarefas com uma ferramenta robusta e de alta performance. Desconto válido para as motosserras MS 170, MS 180 e MS 210. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Acesse loja.steel.com.br e compre online. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. A Fiel está engasgada com um adversário, mas agora o Timão terá a chance de afundar os argentinos na Sul-Americana. Eles têm raça? A gente tem mais. Eles estão em casa? O mundo é a casa do corintiano. Eles são júniors e Angel Romero é pai. Ou pode chamá-lo de Rei Nero! Argentinos Júniors e Corinthians, terça, 9h30 da noite, ao vivo no Star Plus, com transmissão ESPN. Vem que tem Sul-Americana. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Futebol é com a Bandeirantes. São 10h31, intervalo inteligente Bandeirantes, intervalo de 1 para o Flamengo, 0 para o São Paulo. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo com o Rogério Assis, o Alexandre Pretzel e o Paulo do Vale. Pedro Ramiro, dá uma passada aí nos jogos já encerrados e naqueles que estão em andamento aí, como é que tá essa segunda rodada do Brasileiro, hein, Ramiro? Vamos lá, Capri, falando também do jogo que aconteceu ontem, o Bahia venceu o Fluminense por 2-1, a gente já tem uma partida adiada nessa segunda rodada, o Cuiabá e Vitória, porque o Cuiabá tem disputa da Copa Verde, então estamos de olho em tudo isso e também no jogo que acabou há pouco, o Bragantino venceu por 2-1 o Vasco da Gama, o Vasco chegou até a empatar, mas o Bragantino ampliou novamente a vantagem. O Grêmio bateu o Atlético Paranaense por 2-0. O Fortaleza empatou 1-1 com o Cruzeiro. No fim do jogo, Matheus Vital empatou a partida. O Palmeiras foi derrotado pelo Internacional por 1-0. Aliás, ninguém segura o Internacional. É o líder com 6 pontos do Campeonato Brasileiro. E o detalhe é o seguinte, o Atlético Mineiro também há pouco empatou por 1-1 com o Criciúma. O Juventude venceu o Corinthians por 2-0 em Caxias do Sul. Amanhã, Botafogo e Atlético Goianiense fecham a segunda rodada do Campeonato Brasileiro às 9h30 da noite. Lembrando que hoje conhecemos os últimos semifinalistas da Liga dos Campeões. Real Madrid bateu o Manchester City nos pênaltis e vai pegar o Bayern de Munique, que eliminou o Arsenal na outra chave, PSG e Borussia Dortmund. Capri. Muito bom, atenção Paulo do Vale, já estão voltando os times aí para o segundo tempo, PDV. Sim, Capri, vi na boca do túnel aqui o Ferreirinha no São Paulo. Pelo menos uma alteração na equipe do Carpini, já já a gente confirma quem sai.
Depender do Ferreirinha, não é, o Pretzel? É o que tem, não né? é das melhores coisas, né? Exato. Eu acho que ele vai tirar o Michel Araújo ou um dos dois volantes. Pablo Maia ou Alisson, porque o Michel já tem cartão. Agora, se ele tirar um zagueiro também, pra mim vai ser bom, porque o ataque do São Paulo foi inoperante. Então ele poderia também tirar um dos 3 zagueiros para colocar o Ferreira. Ele ficaria com um time bem ofensivo para atacar o Flamengo, porque também não adianta, viu? Você fica só correndo atrás do Flamengo, certo? Vai ser um parto se ficar só correndo atrás. Tem que jogar também. Vai tirar um zagueiro. Tem que jogar. Quando o teu time é pior que o teu adversário, tem que tentar fazer um jogo parelho, um jogo igual. São Paulo tá correndo atrás do Flamengo, só isso. E o Flamengo, quando chega forte para vazar o time do São Paulo. Então, são duas mudanças. Quem sai, PDV? Vamos lá. Saiu o Ferrarese, 32, entrou o Eric, 33, e saiu o Michel Araújo, 15, para a entrada do Ferreirinha, 47. Bom, então o Ferreira... Abre o time, né, Pretzel? Abriu. O Ferreira entrou no lugar do Michel Araújo. Eu imaginava que seria isso pelo cartão do Michel. E a saída de um zagueiro, que eu também cheguei a solicitar, para a entrada do Eric. Então ele volta com 2 atacantes, ele tira um zagueiro e tira um meia. Ele vai para cima, ele vai ficar agora com Pablo Maia, Alisson e Luciano, Eric, Caleri e Ferreira. É um time com 3 homens na frente, 2 pontas abertos, 2 atacantes de lado, um centroavante fixo e o Luciano jogando mais como armador. Gostei. É uma tentativa de você pelo menos tentar equilibrar o jogo, Capri. Muito bem. Estão voltando aí os 2 times, mudanças aí no time do São Paulo, alterações que o Pretzel já destacou. E, bem, quem mais tem no banco aí, hein, o PDV, para eventualmente agora no segundo tempo, aí se precisar mudar mais ainda? Galopo, Nestor... Quem sobrou? Galopo, Nestor, André Silva, Bobadilha, Alan Franco, Juan, Sabino, Patrick e o William Gomes. Galopo cabe nesse time aí, Pretzel, não cabe não? Mas ele tirou. O Galopo não foi bem contra o Fortaleza, ele não teve paciência, né? Deixou o Galopo no banco e colocou o Wellington como ala e colocou o Michel Araújo como meia. Então assim, ó, ele foi coerente com a ideia dele do sábado passado, mas o primeiro tempo foi muito inferior ao Flamengo. Então essas 2 mudanças que ele faz agora são mudanças interessantes pelo que foi o jogo na primeira etapa. Ele precisa atacar o Flamengo. Só ficar atrás ele vai tomar o segundo. Vai tomar o segundo, vai tomar o terceiro. Tem que tentar equilibrar o jogo. E eu vou citar um exemplo, como o Inter fez com o Palmeiras hoje. Jogando competitivamente. É o que o São Paulo precisa fazer com o Flamengo. Vamos voltar para o segundo tempo. Vem aí os 45 minutos finais. A melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Torcedor do São Paulo vai empurrar o tricolor. E depois, no apito final, a gente vai contar toda essa história para você, hein? Agora ele tá de volta. Já aquecendo as pregas vocais, pode soltar a voz e vem. Vem, Rogério Assis. Vem, Canhão. Rolando o segundo tempo no Maracanã. Eu e você, ligados pela mesma emoção aqui na Bandeirantes. Começa o segundo tempo no apito final. Ricardo Capriotti volta, sai jogando São Paulo com Arboleda marcado pelo Pedro. Já toca lançando para Diego Costa. Agora são 2 zagueiros. Vira a bola para Wellington. Levanta forte no comando para Caleri, sobre de cabeça, rebate. Fabrício Bruno volta lá do esquerdo. Ajeita o Wellington, domina com o time do São Paulo. Já toca para Ferreirinha, domina a bola, bateu no pé dele, foi para fora. Na sua primeira participação, Ferreirinha tocou para fora essa bola, já sai jogando o time do Flamengo aqui atrás, começando o segundo tempo no estádio do Maracanã. Léo Pereira para Rossi, domina, Caleri marca, Luciano em cima, toca a bola, Fabrício Bruno, pé direito, levanta na ponta, muito forte o passe, na direita vem Luiz Araújo, toma a frente o Wellington, já ganha para o São Paulo, toca ao lado com Pablo Maia pela meia esquerda, se apresenta Ferreirinha, parte à frente para a grande área, Luciano e Caleri domina, Ferreirinha marcado por 2, recua, devolve a bola, puxa a defesa aqui atrás, 1 minuto e meio, o estádio do Maracanã, segundo tempo só começando, Flamengo 0 para o time do São Paulo. Será que Thiago Carpini dorme técnico do São Paulo? Será o resultado do Maracanã? Vai dizer tudo. Igor Vinícius atrás, a jogada recua, entregando para o Arboleda, domina, dá para Igor outra vez, marca Bruno Henrique, vai ter que voltar, começa com o goleiro, volta para Rafael, que domina com o pé dentro da sua grande área, 1 minuto 40 segundos do segundo tempo, para Diego Costa, já recua, dá para Rafael, marca em cima dele, De La Cruz, toca de volta Rafael, lança a bola para Diego Costa, lá do lado esquerdo, toca à frente, bate, trava De La Cruz, sobra, voltou com o time do Flamengo ainda, a Luiz Araújo pelo meio, a Pedro na área, ganhou da bola, bateu prensado, Arboleda colocou o pé e escanteio.
Arboleda na travada com Pedro, escanteio, Mengão na direita, Paulo do Vale. Na metida de bola do Luiz Araújo, encontrando o Pedro, que tentou se livrar da marcação do Arboleda, tentou finalizar, o camisa 5 estava na cola dele, pega por último no zagueiro equatoriano, escanteio Flamengo, primeiro do segundo tempo, De La Cruz na bola. 2 minutos e meio do segundo tempo no Maracanã, 1-0, o Flamengo está ganhando e tem cobrança de escanteio para bater De La Cruz de pé direito, para a grande área, Pulgar, Léo Pereira, Fabrício Bruno, levantou para o gol, Bruno Henrique tenta a defesa, desvia, ela cai na grande área, Fabrício Bruno, cabecinha de cabeça, rebate Diego Costa, tenta na marcação, a bola bate em Fabrício Bruno, voltou para o São Paulo, Igor Vinícius domina, vai tentar bater, bateu em cima do Fabrício, a bola vai para fora, em lateral para o time do São Paulo cobrar. O tempo da Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Eric domina com São Paulo, já perdeu, bola no meio, bateu em cima da defesa, a bola vai desviada para fora, tocando no Vinícius, em lateral para o Flamengo cobrar, tá só começando o segundo tempo no estádio do Maracanã, você com a gente na Rede Bandeirantes e Rádio, com super difusor Itapetininga, 13,5, segundo tempo, lateral para o Flamengo, enxuga a bola com a camisa, Ayrton Lucas para fazer cobrança, sem nenhuma pressa, vem ele para fazer a batida, remessa, do ladinho, recebe ele, volta a bola, de onde ele volta para o goleiro Rossi, com o pé domina e sai jogando na entrada da sua grande área. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Léo Pereira, Pedro, calcanhar, a Bruno Henrique pareceu impedido, bandeira não marca, domina Bruno, na esquerda entrega, ele volta a bola para Pedro, Pedro atrás, Ayrton Lucas que toca, ele volta a bola, a Bruno Henrique, ele inverte a jogada, toca para o meio do campo completamente sozinho, domina, põe no chão e sai jogando, Fabrício Bruno, do lado pela meia esquerda, Alan com ele, fecha, domina o volante do time do Flamengo, toca a bola, balança de um lado para o outro com Varela, devolve a jogada, vem na ponta Luiz Araújo, marcado por Ferreirinha, toca atrás, volta a bola, Fabrício Bruno volta para Rossi, marcado para cima dele, vem chegando Luciano, domina Rossi, meia lua, entrada na grande área, toca pelo meio, recebe, Pulgar, domina e volta a bola com Fabrício Bruno, Fabrício Rossi, pé direito agora sim, um bicudo, levanta para o ataque, 4,5, segundo tempo, 1-0 Flamengo, sobe de cabeça, marcação, Diego Costa, rebate a defesa, passe errado, Flamengo toma, Luiz Araújo, com De La Cruz, de frente, na meia esquerda, preparou o passe, caminhou, carregou, quase que perde, levantou para Pedro, para ninguém do Flamengo, ela passa na mão do Rafael, tranquila, Paulo do Vale. Poderia até deixar sair, mas o São Paulo tem pressa, né? Porque está atrás no placar, é a vida do Thiago Carpini em jogo no comando do tricolor paulista. O Flamengo vai vencendo 1-0. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Michel Lopes na mesa de som com KM Martins na central técnica. Flamengo, Bruno Henrique na grande área, bateu pro gol, Arboleda! O São Paulo cobra o tiro de meta muito mal e dá a chance para o segundo gol do Flamengo. Escanteio o Flamengo, Paulo do Vale. É no erro do Rafael, né? Que foi tentar acionar o companheiro por ali, num risco danado, num aperto, quase o Flamengo chegou e conseguiu o escanteio, De La Cruz na bola. 5 minutos e meio, segundo tempo, Maracanã, De La Cruz bate o escanteio para o Flamengo, que está vencendo por 1-0. De La Cruz na primeira trave, bate mal demais, tirou aqui Luciano, dá um bico da bola, vai cair pela ponta, Ayrton Lucas bota a cabeça e toca para fora direto pela linha lateral. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 6 minutos do segundo tempo. Placar da segunda rodada do Campeonato Nacional no Maraca. Flamengo, São Paulo 0, Pedro Ramiro. Canhão mais cedo, o time do Atlético Paranaense foi derrotado pelo Grêmio em Porto Alegre. E também, ainda no Rio Grande do Sul, o Juventude bateu o Corinthians por 2-0. 6 minutos, é um segundo tempo, que atrás domina Fabrício Bruno, toca pelo comando, no peito Pedro dominou, já colocou no chão, toca no meio, belo passe, Alan com ele, tentou, De La Cruz bateu em Arboleda, tira Arboleda, a bola voltou pro Flamengo, Pulgar domina, toca a jogada, vira pro Ayrton Lucas, lá no esquerdo, balança de um lado pro outro, sai recuando, Eric Pulgar domina, volta de atrás, Léo Pereira, mais atrás começa com Rossi, pro goleiro ajeita e sai jogando com o pé do limite da sua grande área, todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite.
7 minutos do segundo tempo, esse início de segundo tempo do Maracanã. E as mexidas feitas pelo Carpini. Ó, saída errada, perdeu essa bola o time do Flamengo com o Alan. Depois a falta na sequência, pediu o Caleri, nada de falta. Volta a bola, goleiro Ross domina com o pé dentro da grande área. Esse início de segundo tempo parece ser o 0-0. Perdão, 0-0 não. 7 segundo tempo, 1 Flamengo, São Paulo 0. E nesse momento são 7 minutos do Flamengo. Olha o passe do Léo Pereira na esquerda, que lançamento, Bruno Henrique limpou de frente, bateu pro gol, Rafael! Na ponta da unha, mandar para escanteio, Bruno Henrique limpa bem pro pé direito, mandar um canhão, Rafael na ponta da luva, mandar para escanteio, Paulo do Vale. Aproveitando o time do São Paulo, né? Desmontado por ali, ele recebe esse lançamento, faz a finta, arrisca pro gol, chute de fora da área, o Rafael muito bem, faz a defesa de mão trocada. Escanteio para a grande área, a bola sobe de cabeça, rebate, Caleri, a sobra volta aqui atrás, o Alan domina, levantou Varela, cruzou pro gol, toca a defesa, rebote volta fora da grande área com Dela Cruz, Flamengo agora troca aqui a jogada na intermediária, toca pelo meio do campo, o Pulgar se apresenta, aberto na ponta esquerda, passa Ailton Lucas, 8 minutos, 8 de jogo no segundo tempo, 1-0 Flamengo, onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza, tem ferramenta com a qualidade Steel. Flamengo domina essa jogada, bola para direita, fecha no Luiz Araújo, corta para canhota, perna boa, já tá por dentro com Dela Cruz, vira pro meio campo de primeira, toca a bola, Pulgar, já bota pelo meio, dá Léo Pereira, passa na ponta Ailton Lucas, domina Léo, toca ela com Ailton Lucas em cima, marcado, Eric volta na proteção, chamando, domina, Léo Pereira, enfia na grande área, Pedro na coxa, domina Bruno Henrique, a bola bate no pé dele, volta a marcação do São Paulo para tomar, tem muita jogada, bola no meio, tomou, Ailton Lucas, tentou o passe, voltou a sobra, Pedro limpou, outra fita, bateu no canto, Rafael soltou, vem livre Dela Cruz, escorou, é gol! Gol! É do Flamengo! Dela Cruz! Na jogada que vem na esquerda com Pedro tentando, Rafael faz um defesão, ela vem na sobra, livre para Dela Cruz empurrar com o gol vazio para fazer o segundo gol do Flamengo. Na bela jogada de Pedro, no defesão do Rafael, o rebote limpo com Dela Cruz, 2-0 Flamengo. Rafael de nada defesou esse defesão, não tem jeito, tá feito. Flamengo 2-0, Paulo do Vale. E não dá nem pra dizer que é 50% o gol do Pedro, 80%, porque ele ainda rouba a bola do Igor Vinícius e inicia de fato essa jogada mortal da equipe do Flamengo. Finta o Pablo Maia na grande área, finaliza para a grande defesa do Rafael, e aí o Dela Cruz só aparece, livrinho da Silva para empurrar para o fundo das redes. É o Flamengo ampliando o placar no Maracanã, 2-0 para cima do São Paulo. Pretzel, Carpini abre o time para tentar empatar e tomar o segundo, Pretzel. Mas ele mexeu bem, eu não achei que ele mexeu mal. Ele mexeu para equilibrar o jogo, só que o São Paulo não conseguiu conter a qualidade do Flamengo. Flamengo muito superior, 10 minutos dominantes e o gol. 2-0, situação muito difícil, vem aí o André Silva, né, que ele já poderia ter começado o jogo, que é um jogador que veio muito bem do Vitória de Guimarães. Então ele vai tentar de tudo agora. Não adianta também tirar um volante e botar o André. Aí é pedir para tomar um monte. A ideia dele do intervalo foi boa, mas tomar o segundo gol antes dos 10 minutos é uma catástrofe. Caleri na direita, essa bola pro Eric, tá na grande área, dominando, batendo no joelho dele. À frente, Fabrício, Bruno toma, já limpa e toca a bola pra ponta esquerda. Domina Bruno Henrique, torcedor do Flamengo vai ao delírio. Você acompanha o sonzão do Maracanã, com Caiame Martins na central técnica, com Michel Lopes na mesa de som. Lançado Pedro com a Arboleda, domina Pedro, agarrado pela camisa, falta! Falta marcada em Pedro e agora a alteração do São Paulo. Vem aí um atacante, é isso, Paulo do Vale. Exatamente, né? André Silva já 2 gols com a camisa do São Paulo, mesmo não sendo o titular de fato. Entra com a camisa 17, saindo o Caleri, ó. Ele tira o Caleri, camisa 9, para a entrada do André Silva, 17. E essa alteração feita pelo Carpini, Pretzel. Bom, tu só tira o Caleri por 2 ocasiões. Se ele pedir para sair ou se ele não se aguentar em pé.
Pelo menos é o que eu Mas penso. pelo pique que ele deu para ser substituído, ele está bem fisicamente. Ele está bem, foi uma opção técnica ao tirar o Caleri. Eu não tiraria, mas o André Silva está merecendo começar um jogo como titular. Talvez tivesse faltado isso para o Thiago Carpini. 2-0, o Flamengo mostra uma qualidade gigantesca e a volta do Flamengo foi como se o jogo estivesse começando. O Flamengo empurrou o São Paulo para o seu campo sem deixar o São Paulo sair de trás. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Cultura Leme, na maior rede de rádios do Brasil, por enquanto 1-0, aliás 2-0, opa, um em cada tempo, 2-0, 2 Flamengo, São Paulo 0. Toca o São Paulo, bola aberta na meia direita para Ferreirinha, dele por dentro, Alisson na esquerda tentou passar, ela bateu nas costas do André Silva, ele conseguiu tomar mais prédio na sequência, Léo Pereira tira a bola, voltou pelo meio, toca à frente, Alisson vira a bola para o Wellington, levantou para o gol, toca a defesa, a bola fica na direita, dá aberto, Eric, dominou, vem Igor Vinícius, Eric bateu, vai desviar da amortecida, é fácil para Rossi encaixar dentro da pequena área, com 13 do segundo tempo, ele já bota na esquerda, Bruno Henrique, na velocidade do dominou bem Igor Vinícius, Bruno dominou, saiu da falta, prendeu protegido, depois não sai da sequência, nova falta. Ele toma 2, a segunda é marcada, a falta sofrida em cima do Pablo Maia, chegando em cima dele, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. O Pretzel tá mais fácil o Flamengo fazer o terceiro do que o São Paulo primeiro? Exatamente, o São Paulo é um time embolado. Eu falei que era um time todo enroscado no primeiro tempo e agora está embolado. A tentativa do Carpini, eu repito, você definir cada um na sua posição e deixar o seu time mais ofensivo é uma boa ideia para enfrentar o Flamengo, para não ficar todo atrás. Mas o time está correndo errado, sem a bola, é todo mundo correndo atrás da bola, fazendo muitas faltas e o Flamengo é muito superior. Ferreirinha no meio, à frente, Léo Pereira para tomar o zagueiro do Flamengo, dá no meio Pedro, Arboleda vai, puxou pela camisa, falta. Demorou para marcar Daronco, esperou a vantagem que não aconteceu, falta está marcada. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. Rádio Piratininga, Jaú. Futebol é com toda a rede Bandeirantes de rádio no país inteiro. Você ligado, sonzando Maracanã. Sinta o clima do Maracanã na rede Bandeirantes. Com o torcedor do Flamengo cantando o tempo inteiro. E tem motivo para cantar muito. De La Cruz recebeu do Pedro. Partiu De La Cruz, entrada da grande área. Na direita a bola de cabeça. O Wellington tira a bola, volta fora da grande área. Pulgar com De La Cruz a Pedro. Tentou um chapéu no Arboleda. Ganhou. Tá na área. Rolou Bruno Henrique. Pé esquerdo pro direito. Bateu Luiz Araújo de cabeça. Tentou. Tocou para fora. O Flamengo põe o São Paulo na roda, literalmente na roda. O São Paulo não vê a bola, Paulo do Vale. É o baile do Mengão no Maracanã, com direito a chapéu de Pedro em cima do Arboleda, que poderia ter resultado no gol do Bruno Henrique, que tentou ali também achar o Luiz Araújo ao invés da finalização. O Flamengo sobra na segunda etapa, vai vencer o tricolor paulista 2-0. No Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos é o segundo tempo. Placar da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Maracanã, 2 para o Flamengo, São Paulo 0, Pedro Ramiro. Canhão pela Liga dos Campeões, o Real Madrid bateu o Manchester City nos pênaltis e vai pegar o Bayern da Alemanha, que eliminou o Arsenal ainda hoje. A outra chave tem o duelo entre Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund. A final será em 1º de junho em Wembley, em Londres. 15 minutos e meio. Pretzel tá 2-0 e o Flamengo deita e rola, Pretzel. Deita e rola, né? E vai dominando o meio de campo. De La Cruz faz um jogo de exceção. Pedro jogando muito. São os dois melhores jogadores em campo. E do lado do São Paulo, uma preocupação. O Igor Vinícius, depois tomou o cartão amarelo, ele ficou inibido no jogo. Ele tá com medo de dividir. E o Flamengo deita e rola do lado dele, né? A tendência é o Flamengo fazer o terceiro ao invés do São Paulo primeiro. Bruno Henrique lançado, Diego Costa, Rafael com o pé esquerdo, tira Rafael, toca a bola para Igor Vinícius, Bruno para cima, domina Igor, na pressão, volta com Rafael, Pedro marca o goleiro do São Paulo, Rafael toca na direita, Igor Vinícius, no fundo, Alisson pro Igor, toca ao lado, vira a jogada pelo Igor Arboleda, entregando com Alisson, na grande área, Rafael, De La Cruz em cima, Rafael tirou, virou a jogada com Diego Costa, dá Pablo Maia na fogueira, bica Pablo Maia, deu certo, não deu, Wellington domina na barriga, a bola vai para fora.
A torcida do Flamengo aplaude e vibra intensamente. Vai com o time, joga com o time. Onde tem gente produzindo, jardinando ou caprichando na limpeza. Tem ferramentas com a qualidade Steel. A maior torcida do Brasil não para um minuto no seu estádio, no seu Maracanã. Flamengo 2-0, 17 segundo tempo. Léo Pereira abre a jogada, Bruno Henrique tenta o passe na ponta, vai desviada. Igor desvia, a bola sai pela linha lateral. Em arremesso para o Flamengo cobrar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil. Se é Sil, pode confiar. Tem muita gente, muitos torcedores do São Paulo vendo o jogo no Maracanã. Quietos, sentados, vibraram um pouco no primeiro tempo e assistem agora esse 2-0 Flamengo. Arboleda volta a bola.